Paz Família no Barco. Está no ar mais um No Barco Podcast. Você sabe que depois do domingo, o melhor dia da semana é segunda-feira. Por quê? Sabe? Porque tem no barco. Olha só quem tá aqui. Eis-me aqui. Eu não sei vocês, mas na minha opinião eu tô mais bonita agora. Sim. Abrilhantou. Acho que tá Oh, melhor. eu tinha o sorry. Perdeu. Que maravilha. Estamos aqui. Olha só, pra você que está achando que esse agora é um podcast pra casal, porque a gente falou, né? A gente tinha falado que ia começar um podcast pra família. Ainda não é. Ainda não. Mas talvez esse é o piloto, tá? Se você for bem agora, quem sabe? Ó. Fazer o Vamos ver teste. se eu sou aprovada. Então faça o seguinte, você vai avaliar a Carol aí, tá? Dê a sua opinião sincera. O que você achou da Carol aqui como host na mesa do No Barco? Aí, Por Carol, favor, sua chance. fica mais coladinha aí dela, tá bom? Você vê Eu? mais pra... Isso. Olha lá. Não sei se a galera tá ouvindo a voz da consciência, tá querendo unir os casais aqui hoje. Exatamente. Vou fazer o meu possível para ser aprovada. Tá bom, então vamos lá. Queria já então, cumprimentar aqui Fábio Fala, meu irmão. e Mônica. Sejam bem-vindos. Bem- Ó, o braço curto, né? Ó, Bom, obrigada. esse é o episódio mais guarulhense que a gente poderia ter, hein? Que orgulho né, disso, porque eu... Um casal Cara, é. guarulhense. Pensa num cara que gosta de Guarulhos. É difícil, eu sei, mas Olha só. cara, eu sou apaixonado eu pela também. cidade. Sério? Sério. Meu, Ao nossa. ponto de, às vezes, eu estarei em São Paulo e aí tem alguma coisa pra comprar, ou as crianças me pedem alguma coisa, eu falo, não vou comprar. Tipo, porque eu vou pra Valorizar, né? Guarulhos E vou comprar em Guarulhos. É o Olha famoso só. na volta a gente Eu compra, faço mas isso, gente. que rola. Olha Eu faço só. Na volta ela compra em Muitas Guarulhos. Demais. vezes eu faço. Você faz também, né? Ah, sim. Sim. Eu já gostei mais de Guarulhos, mas depois que eu conheci Guarulhos na sua maior parte, eu deixei de gostar tanto. Mas eu gosto. Ah, É que essa o parte amor eu o amor é entendo. uma decisão, né? Não é um É, sentimento. é. Se for o sentimento, não dá, né? É É. difícil gostar de Mas Guarulhos. assim. facilita muito a vida morar em Guarulhos. Ah, sim. Pelo menos pra mim, facilita. Sim, sim. Mas assim, sejamos realistas. Não, É uma cidade feia. É feia. Então, Esteticamente é feio. É Eu acho que o Lamento que me dá muito, é muita muito vontade de sair de Guarulhos é por conta Sim. disso. Tem lugares mais organizados, limpos. e Só tudo. tem Eu imagino lugares vocês mais que limpos. viajam Sim. muito. Deve dar uma dor no que a gente fala coração. quando a gente volta. Então, É ruim. chega aqui é feio. Mas é por isso que ela precisa do nosso amor. A cidade tá abandonada agora, talvez mais do que nunca, né? Buraco pra tudo quanto é. É difícil mesmo gostar de Guarulhos, eu entendo. Não, porque é uma cidade grande, muito grande, né? Mais de 1.300.000 habitantes. É. Só que a maior parte da cidade é periferia. É verdade, é. É mesmo. Assim, o que não é periferia é pouco, territorialmente falando. É. E uma cidade rica, Everton. É, né? Isso é muito triste. É que Guarulhos, né? Ela é uma cidade muito sui generis. Ela é a maior cidade não capital do Brasil. Ela é maior do que metade das capitais. Ou em população, ou em questão financeira, né? O PIB dela. Só que ela cresceu muito desordenadamente por ser vizinha de uma das maiores cidades do planeta. Então demorou para ter vida noturna, demorou para ter um senso de identidade. Consumo né? mesmo, né? As Demorou coisas pra do ter consumo. tudo. É verdade. Porque você vai comer uma pizza, vamos em São Paulo, que é uma das melhores do mundo. Não tinha supermercado aqui. Quando a Nossa, gente era velho. criança, não tinha supermercado. Tinha não- que ir não pra tinha. São Paulo, num Carrefour, assim. Por Imagina, isso é. que vocês hoje têm esse senso de não vamos comprar aqui, vamos comprar lá. É. Exatamente. É Então, mesmo. às vezes, eu compro de um mercado que é uma rede local para não comprar de uma outra, porque tem isso. Agora, Guarulhos cresceu muito desordenadamente. De 50 para cá, da década de 50, ela cresceu 200.000 habitantes por década. Uau. Não tem como isso crescer ordenadamente. Então, é essa bagunça, né? Mas é uma bagunça que a Uma gente tristeza, ama. né? Eu peguei um Uber uma vez e ele falando que o problema de Guarulhos... Ele falou assim, esse é o problema de Guarulhos. Qual? E aí? Não interessa, não. Joga na bagunça. Não, eu queria saber se vocês concordam. É, Eu já tá. senti o tava, ele falou assim, o problema de Guarulhos é o aeroporto. Ele tem certa razão, porque nós temos um aeroporto que está de costas para a cidade. Né? Ele joga aqui o querosene no ar, Isso que ele ele falou. polui, ele gera alguma divisa, mas deixa de gerar muitas divisas, porque tem um monte de isenção, Ai, que triste. né? Então, ele de certa forma, ele gera uma espécie de uma vocação para nós que ela não conversa muito com a cidade. Pois é. Ele falou justamente da poluição, primeiro, né? Por conta do querosene que é lançado aí. Barulho. O barulho, ele falou assim, e o trânsito é terrível. Por conta. Só de gente que vem de fora e não deixa nada. Só passa por aqui, Vem. utiliza o aeroporto, vai embora e causa um transtorno, assim,
Em parte ele tem razão, mas tem muito lugar que o trânsito é muito ruim por falta de infraestrutura, por mau planejamento e porque a cidade é toda costuradinha, né? São muitas Guarulhos dentro de uma Guarulhos, a verdade é essa, né? Aí ele até falou assim, eu acredito que era merecedor fazer a campanha, R$1 pro Guarulhos. Todo mundo que pisar no aeroporto que utilizar o serviço tem que ter R$1 lá pra cidade. Pô, isso é legal. hein? Válido. Tem, acho que é o prefeito de Sorocaba. Quem que é? Tem o prefeito de Ilhabela. Ilhabela. Olha Tem uma outra cidade que faz isso também. Mas Pra não vai, você não vai entrar acontecer, lá. gente, assim. Não? Né? Não é um É sonho. inexequível, Mas olha, infelizmente. eu tenho não. esperança, sabe por quê? Nossa padroeira, gente. Sim. A padroeira Pois é, de né? A gente Guarulhos. conversava, Nossa né? Senhora. Então, falei isso com você outro Foi. dia. E eu tenho outra Por esperança isso eu também, tenho sabe qual que é? esperança. Fábio para prefeito. Sai fora. Mas é tanta Vamos lá, bronca de Mônica. mim assim. Não. É uma cadeira Ah, elétrica, não. cara. Uma cadeira elétrica. É quase impossível um outsider vencer uma eleição numa cidade desse tamanho. Como a gente tava falando nos bastidores, né? Eu, lamentavelmente, conheço a política melhor do que eu gostaria. Sim. Então, precisa acontecer algo muito, muito fora de padrão pra algo assim emplacar. Mas antes, eu acho, de engrenar na conversa, a gente podia apresentar. Pois os é, nossos se deixar a gente vai convidados. para. É porque a gente já tava conversando antes e acha que já. emendou, todo é. mundo- Todo mundo já Acho que todo mundo tava também na mesa, né? Se apresenta, então. Dê as Quem é credenciais o aí. Fábio e a Mônica? Eu sou o Fábio da Mônica. Eu sou a Mônica do Fábio. Ixi, isso é muito ECC, né, velho? Nossa, Não é, conhece. é Não é mais. LS, é da equipe de Nossa Senhora. É a equipe de Nossa olha Senhora. só. ECC se apropriou, então. Porque o ECC a gente fez e trabalhou numa equipe só. Ah, você é ECC ali também, ó. É. Não, nós somos mais EJC do que ECC. Aí, ó. O EJC pega muita gente, cara. Olha. Muito. Nossos filhinhos. Pela idade dos É. filhos, né? Então nós somos CKPanos da Gema, né? Eu e a Mônica nos conhecemos no CECAP. Somos casados há 21 anos. Somos os pais da Maria Clara, do Guilherme e da Cecília. 18, 13 e 9 anos. É isso, amor? É. Uhum. É. E que mais? Minhas melhores credenciais são essas, né? O marido da Mônica, o pai das crianças e foi. Isso aí é o... Já alguém bem útil pro mundo, já. Já. É o que eu mais me orgulho, assim, né? Um guarulhense apaixonado por sua cidade, apesar dela não ajudar, né? Talvez como uma retribuição, né? Porque, como eu tava falando também nos bastidores, eu quase estraguei tudo com a Mônica 2 vezes, né? Mesmo assim, ela insistiu em me amar, né? Eu faço uma coisa parecida com isso com a cidade, né? Parecida com isso, né? A cidade maltrata a gente, mas a gente quer Ama. amar mesmo assim, né? E a ideia de trazer vocês dois era pra gente aproveitar gente os conheceu Dias eles dos recentemente, né? Namorados. Isso. Hoje é o dia dos namorados, inclusive. O dia que a gente né? tá gravando é o Dia dos Namorados. E a ideia era fazer um episódio pra falar pra casais, mas a gente acredita que vocês têm muito mais a acrescentar. Ó, porque assim, só na apresentação de vocês, veio várias coisas na minha cabeça que eu queria conversar. Aham. Então, por exemplo, ele falou que 2 vezes quase estraga, então talvez seria um testemunho interessante pra gente contar. Outra coisa, eu converso com alguns amigos missionários e rodando em missão, eu percebo que existe uma ausência de mover espiritual em Guarulhos quando comparado com outros lugares. Então, por exemplo, existem muitas coisas que acontecem pontualmente em paróquias e comunidades, o EJC e tal. Só que a gente não tem um evento Verdade. de evangelização ou uma expressão de evangelização pro mundo uma cidade desse tamanho, entendeu? Então, recentemente a Carol tava comigo num evento lá em Araraquara, que é um congresso jovem gerado pela Imaculada. Quem tá no meio conhece, todo mundo conhece esse evento. Aí você vai pro Paraná, tem lá uma comunidade chamada Tabor. Tem o Taborão, Sim. que é uma expressão também gigantesca. E você vai pro Paraná, tem a Colo de Deus lá, um mover maravilhoso. Então você vê moveres espirituais acontecendo em cidades. E Guarulhos, uma cidade onde o mundo inteiro passa por ela. Sabe? Tem. Uma população... E a gente não tem uma expressão. Parece que todo movimento de evangelização, quando ele tá começando a ganhar corpo, uma coisa assim... Parece que o negócio finda, as pessoas são desanimadas. E esses dias a gente sentado nessa mesa, começou a falar disso. E em off o cara falou assim... eu percebo que parece que tem um peso espiritual de desânimo quando a gente vai falar de evangelização em Guarulhos. Parece que nada vinga, nada vai pra frente. E pra chancelar ainda mais isso que eu tô falando, conversando com o bispo, eu perguntei, né? O senhor é bispo da diocese. Qual se assim posso dizer, a maior angústia do senhor ao governar a igreja em Guarulhos? E olha o que ele falou. Ele falou assim, ó. A gente é uma diocese grande. São mais de 50 paróquias. Fora todas as comunidades protestantes. Então tem uma expressividade cristã gigantesca. Só que a gente não vê o evangelho na sociedade.
E falou assim, essa é uma das minhas maiores angústias. Eu não sei mais o caminho, o que fazer. Vamos resolver? Aí, Vamos? bora. Eu acho que o No Barco pode ser um hub muito importante para isso. E eu acho que eu tenho um plano que envolve aquela conversa que nós tivemos lá no Dom Bosco. Não esse problemático aí. Estamos falando do bom Dom Bosco. Aproveita, já a gente fala dele. Né? Do bom Dom Bosco. Ai, né? meu Deus. Centro de Fé e Lazer Dom Bosco. Ah, né? Um isso. beijo pro Rodolfo, pra Jéssica, né? É, Que queridos. queridos eles, né? Eu não vou nem falar do Centro de Fé Lazer Dom Bosco. Vou deixar o Fábio falar. Na oportunidade, você pode pegar, deixa eu falar quando você quiser, tá? Cara, eu penso que o Centro de Fé e Lazer Dom Bosco, ele é uma semente. Verdade. Um nascedouro Até disso. disso que nós estamos falando. Exato. Porque as crianças, né? E precisa começar das crianças. Inclusive os futuros políticos Exatamente. Exato. da cidade. Porque é uma iniciativa belíssima de um casal abnegado, certo? Que eles abrem mão deles mesmos no melhor espírito sacrificial demonstrado por Nosso Senhor, porque eles copiam brilhantemente isso com o que eles fazem lá. E nós tivemos a oportunidade de estar juntos e ver as crianças adorando ao Senhor ali. Sim. Então, você vê, são 20 e poucos, 30 alunos. Mas é gigante, meu E é irmão. um começo. É Exato. gigante. E que começo. E que começo. Então, é uma iniciativa necessária, né? É o único colégio, ainda não, mas lutando para ser um colégio católico em Guarulhos. E eu tenho muita esperança de que nós estamos vendo uma semente de eternidade mesmo, algo Olha que só, que vai fazer demais. diferença. Que eles Profético, sejam, hein? A gente que eles acredita sejam o primeiro de muitos, né? Eu me Uma sinto cidade muito enorme. honrado, cara. Tem que ter Precisa, muitos. vários. Eu me sinto muito honrado de estar lá. E aí, um pouco do que vocês perguntaram, né? Eu sou consultor de empresas, né? Uhum. E tenho tido o privilégio de poder, de alguma forma, servir lá. Tenho um irmão muito querido que é o Arnaldo Moreira, empresário muito bem sucedido daqui de Guarulhos, que toda segunda-feira tá comigo lá, né? E olha, é belíssimo de ver a aplicação da Jéssica e do Rodolfo em termos do processo que nós estamos fazendo lá. Nós estamos lá 3 meses, sei lá eu. O crescimento deles como empresários, de entender a função deles, né? Porque a Jéssica é uma apaixonada pela educação. Sim. Quando você vê, ela escorrega para a sala de aula, né? Grosso modo. É. Né? E deixar o Rodolfo, ele escorregava para a cozinha. Porque é aquela sensação de querer fazer e servir, né? Exato. Mas eles entenderam que eles precisam estar numa outra função que menos os agrada, mas em que eles são mais necessários. Então, tá sendo muito bonito de ver esse crescimento deles, né? Na função, no Eis-me Aqui, né? Ou, para falar do grande São José Maria Escrivá, né? De entender o que é que eles têm que fazer, Faz né? o que deves, fazer né? o que deve estando no que faz. Cumprir um propósito, né? Na vida deles, né? Muito legal de ver. Então, e talvez o Dom Bosco possa ser também parte desse hub para a gente movimentar essa questão que você acaba de trazer. Nas vezes que a gente esteve, por exemplo, no Famílias Novas, né? Ou até mesmo naquela feira católica, como que chama? Ah, na Expo Expo Católica. Católica. Expo Católica. A gente falava, né? Pô, precisava ter alguma coisa assim. A gente Guarulhos. Cadê Guarulhos? falou. E eu né? gosto de evento, hein, meu irmão? Olha só. Uhum. E eu acho que tem um caminho. No off nós vamos Bom. deixar, né? Até porque vamos ver como é que a gente vai conseguir avançar Sim. com isso. Mas um dos caminhos pode ser através de eventos de empreendedorismo. A gente tinha um evento que é o Poder Empreendedor, que a gente trazia empresários de sucesso para contar suas trajetórias para quem está a caminho. Porque o ser humano só aprende por intuição, né? O conhecimento direto por presença. Muitas vezes pela mimética, né? De ver um exemplo e conseguir copiar. Muito bom. Então a gente mostrava, né, para o pequeno empresário que o grande começou pequeno, né? Que tem os perrengues também, que tem o cachorro no qual ele faz carinho na barriga, que tem medo, que não dorme à noite. É igual, é gente, meu. Tem essa. E a gente fez umas 30 edições desse evento, levamos umas 200 pessoas por evento mais ou menos, era um evento importante. E depois do Poder Empreendedor surgiu o MEC no Santuário, São Judas Tadeu. Que era o Movimento Empresarial Católico. Era um pequeno poder empreendedor para católicos. A gente acolhia não só católicos, né? Mas naquela época o padre Elísio e o padre Welson Padre Welson. que comandavam lá, né, o santuário, e eles
conduziram essa iniciativa e foi muito legal. Movimentou muito a comunidade, né? Então, lá no Dom Bosco, a gente está pensando em fazer um evento para os empresários. Para que os empresários católicos possam contribuir também com aquela obra, né? Então, talvez isso seja um spin-off para um evento, para a gente começar a ganhar mais corpo, para fazer algum evento mais próprio da espiritualidade. Sim. Então, acho que nós temos que... E fazer os empresários de Guarulhos perceber a responsabilidade deles no que diz respeito à questão espiritual do município, né? E o quanto isso pode transformar um todo. É Sim. uma sociedade transformada através disso. E quem tem poder? E igual a gente falando, pelo tamanho de Guarulhos, é o que o Felps tá falando, muitas coisas a gente não aprende porque ninguém incentivou e nem nos mostrou. Porque assim, é uma cidade extremamente industrial, então a gente tá perto da cidade satélite, Uhum. um dos maiores polos industriais, então tem muito filho de operário Sim. que foi educado, que aprende uma profissão pra você ficar dentro da fábrica. E assim, a cabeça de empreendedorismo, ela não existe praticamente. Quando você pensa em empreendedorismo, é o quê? É tentar vender alguma coisa ali pra ter uma renda extra e não como uma carreira e tal. Como prover uma solução para alguém que precisa de algo, né? Isso. Agora, Guarulhos teve uma vocação eminentemente industrial, né? Com o perdão de fazer um ajuste, né? Porque Guarulhos foi muito industrial. Tanto que a ACE, que é a Associação Comercial e Empresarial, ela era a ASIG, Associação Comercial e Industrial de Guarulhos. Então, mas muitas indústrias saíram daqui atrás de incentivos fiscais. Sim. Hoje, Guarulhos é principalmente uma cidade de prestação de serviço, mas de serviços de não grande valor agregado. Então, nós não temos tradição de startup, etc e tal, né? Mas o fato é que essa noção de empreendedorismo, que não é muito difundida no Brasil, igualmente não é difundida adequadamente em Guarulhos, né? Então, tem um espaço aí. Eu acho que dá pra gente começar um movimento que lá no futuro pode dar Olha grandes só, frutos. eu acho isso nobre, extremamente importante, perceber dentro disso a vocação espiritual e um propósito que eu acho que tá adormecido. Talvez porque pessoas até despertaram e perceberam isso, mas foram engolidas por uma realidade muito maior, Sim. né? Que amedrontava, gerava ali uma intimidação. E tem as necessidades do dia a dia, né? Que impede a pessoa de olhar mais longe. Tipo assim, eu preciso fazer o hoje. Precisa colocar comida na mesa, né? E viver o hoje. Não consegue sonhar e sair e fazer a evangelização acontecer. Aqui em Guarulhos tem muito isso, né? É isso mesmo. Por exemplo, digamos aí a Jéssica e o Rodolfo, o quanto eles lutam pra manter a escola. Pra fazer acontecer. Mas é você muito tocou difícil. num ponto muito importante, que é o seguinte: eles não fazem por uma noção de empreendedorismo, eles fazem por uma outra causa. Exato. E isso tem muito a ver com o nosso trabalho, né? Hoje nós temos um evento que é a Jornada Poder Empreendedor, que é uma consultoria em grupo, né? Ela parece um treinamento, mas é uma consultoria em grupo. Grupos muito pequenos. E por uma iniciativa da Mônica, nós levamos para dentro da nossa casa. A gente faz em auditórios e tal. E essa última edição, a 10ª turma, nós montamos na nossa casa. Olha só. Que é o seguinte, eu comentava um pouco disso com a Carol hoje no Instagram, né? Que muita gente acredita em Deus. Muita gente não acredita, inafortunadamente, sobretudo para eles, né? Para Deus não muda muita coisa, assim, né? Enfim. Agora, as pessoas normalmente acreditam em Deus e trazem Deus para os seus negócios ou para o seu trabalho para se socorrer dele. Ou um desencargo de consciência, né? Mas no geral, com uma visão materialista mesmo, né? De, meu Deus me ajuda, né? Faz meu negócio prosperar, etc e tal. É muito rara a percepção de o sujeito usar o trabalho dele ou o negócio dele para servir ao reino. Exatamente. Né? O venerável Henrique Shaw é um cara que colocou isso de uma forma brilhante, né? Ele propunha, né, uma ideia de você santificar o seu trabalho e de fazer dele uma oração ininterrupta. Isso tem tudo a ver com o nosso trabalho. A gente acredita que as empresas merecem e devem prosperar, mas é possível prosperar com uma visão meramente secular, zero problema. Não, só quero ganhar meu dinheiro e tal. É possível, claro que é possível. Um monte de gente tá aí, os porcos capitalistas estão aí para comprovar, né? Entretanto, eu tenho vários exemplos e uma percepção claríssima de que o melhor jeito, o jeito mais sustentável de prosperar é com a cabeça e o coração no lugar certo. Muito bom. Que é o Cristo. Porque prosperidade não é dinheiro na conta, né?
É Pois riqueza é. em todas as áreas da vida. Pois é. Exatamente. Pois é. Então, aí o camarada que trabalha, que quer ter sucesso, né? Muitas vezes ele chega num momento da vida que ele se pergunta, tá bom, eu ganhei e tal, mas e agora? Tá faltando uma parada. O vazio existencial vai acompanhar o Sim. ser humano até a morte. Ele só muda, né? De acordo com as camadas da Não, personalidade. igual você né? falou assim, então tem muito empresário que acredita em Deus, mas acho que o grande lance é conhecer. Você saber que Deus existe é uma coisa. Agora você fazer a experiência com a pessoa É. de Jesus Cristo. Então a gente pergunta assim, você conhece o Neymar? Eu pergunto pro jovem, conheço. Você bater na porta do Neymar, ele vai abrir? Não. Porque você sabe que é o Neymar, você não conhece o Neymar. É. É diferente. É bem diferente. Agora imagina os empresários rendidos, coração quebrado, assim, na presença do Senhor, e colocar o que tem, o que conquistou a serviço do reino dos céus. E fazer sua contribuição para que o reino se manifeste em Guarulhos. Aí a gente vai ver o evangelho. Acontecer. Entendeu? É. E Na cidade. o trabalho humano, ele é visto como um meio de sobrevivência. Exatamente. Mas essa é uma condição reflexa do trabalho humano, né? Por que é que a gente deveria sobreviver, né? Por que é que nós deveríamos merecer o fruto do trabalho pelo nosso suor? Por causa de uma entrega. E a maior parte das pessoas trabalha no piloto automático, né? No modo avião. Não sabe o que tá fazendo. Tá lá, porque tem que trabalhar. Sim, mas pra quê? Como é que o teu trabalho, né? Uma pergunta fundamental da jornada, né? Que é o nosso treinamento. Se a sua empresa acabasse hoje, o que o mundo perderia? Nossa. A maior parte das pessoas diz, nada. Cara, então fecha. Nossa. Sua empresa não serve pra nada. Não tá fazendo diferença Faz na diferença vida de nenhuma, ninguém. né? Então o trabalho serve pra gente participar da própria criação. Uhum. É a forma como nós podemos eternizar a nossa vida, inclusive, né? São José Maria Escrivá é brilhante na colocação disso. É a pequena via, é o que você pode oferecer hoje. Seja qual for a área que você atua. Qualquer área que você tiver, você tem uma possibilidade efetiva de fazer a vida de uma outra pessoa melhor. Agora, nós que temos filho, nós sabemos. Se alguém faz alguma coisa pro teu filho de muito legal, como é que você se sente? Você é louco. Quem beija meu Grato. filho, minha boca adoça. É. Certo? Como é que você acha que Deus se sente quando alguém, através do seu trabalho, faz algo para um filho dele? Muito bom. Não é? Então, e as pessoas perdem essa oportunidade. Amputando, apequenando a sua visão do seu trabalho pra, eu vou lá, bato meu cartão, entro às 8, saio às 6 para ganhar meu dinheiro, sustento minha família. Não tá pouco. Sim. Tem muita dignidade nisso. Uhum. Mas é uma pequena parcela da dignidade que o trabalho traz. Dá pra elevar, né? Dá pra elevar muito. Dá pra elevar muito. Dá pra elevar decisivamente, né? Então, essa é a nossa militância, né? No E aí- mundo dos negócios, essa é a nossa militância. E aí vocês sempre tiveram essa visão, assim, trabalharam com isso? Sempre foram católicos, assim? E o Fábio e a Mônica, como que eram? Só a mãe. Toca. Fábio Perdidão. Ai, gente. Não. Silêncio não de era Maria, assim. né? Não era assim. É porque o Fábio, quando a gente casou, ele não era católico. Não Nossa, mas você era. Eu era. Sempre. A gente casou na igreja, ele nunca teve problema assim, não, vamos casar na igreja, tal, né? E ele ia na missa comigo, né? Ele Entendi gosta nada. de falar que eu era catequista dele, né? Foi na catequista. Porque eu fui catequista a primeira vez com 15 anos. Então, assim, tinha minha turminha e tal, mas aí depois fui estudar, trabalhar, e parei de ser catequista, mas aí fui ser catequista dele, né? Mas assim, aquelas coisas que a gente um pouco se perde, né, na vida. Então, eu tava indo muito bem, né? Católica, tal, família toda católica. Mas aí, quando a gente casou, nossa paróquia, a gente teve um problema com o padre que tava lá e tal, né? Essas coisas da vida, né? Conhecemos São essa seres história. humanos, Não, mas né? não é qualquer coisa da vida. Não, mas a gente conhece essa história, a gente conhece. São seres humanos, né? Aham. E aí, eu na minha, vamos dizer assim, na minha pequena ignorância de jovem, né? Aí eu, não vou mais, né? E aí, fiquei afastada. Uhum. Como o Fábio não era católico, a gente foi vivendo a nossa vidinha ali, né? De casados Me e belisca, tal. não precisa mais ir na missa? Essa era a ideia, né? Então, Foi o que eu pensei, né? e aí a gente foi vivendo assim, né? Por um tempo. Aí tivemos a Maria Clara, depois de 2 anos, quase 2 anos que a gente tinha casado, a gente teve a Maria Clara. E aí ela foi crescendo e tal, depois veio o Guilherme.
E eu comecei a receber uns convites, assim, de umas amigas. Encontrava, né, no mercado. Ai, Mônica, tô participando do movimento das equipes de Nossa Senhora. Nossa, seu Fábio, vocês têm que ir, não sei o quê. Tá bom. E aí, junto com isso, porque assim, a gente ia nas missas, né, solenidades e tal, né? Batizados. Aquela coisa assim, né? E aí, chegou a idade da Maria Clara entrar na catequese. E aí, isso começou a me preocupar, porque eu falei, que catequese que ela vai ter? Uhum. Não dá pra ser só a catequese lá da paróquia, né? Eu tenho que catequizar ela em casa. Como é que eu vou fazer isso? Só eu, né? Porque, E como é que catequiza sem exemplo, né? Que a gente não ia à Então, missa. né? Aí isso aí começou a me causar assim. E aí eu falei pro Fábio, eu falei, olha, Fábio, a gente recebi um convite, encontrei com uma amiga, com outra amiga. Não, vocês têm que ir. Eu falei, Fábio, ó, eu acho que esse aí é nosso caminho. Porque temos Maria Clara, o Guilherme pequeno, e a gente vai ter que agora se virar, porque não dá pra gente ficar sem mostrar um caminho pra essas crianças, né? Olha só. Então tá. E aí nós começamos a participar do movimento das equipes de Nossa Senhora e assim, rebeldes ainda, né? Tipo, Quantos anos vocês tinham nessa época? Eram jovens. Casal jovem. Jovem casal. 30, É, um jovem 30. casal. 6, 7 anos de casado? Acho que a gente tinha uns 30 anos, né? Eu tive a Maria Clara com 27. Essa parte de idade eu sempre me É atrapalho. por aí, uns Aham. 30, 33, assim. Não era já tão jovem, 33, né? eu acho que entre 33, Super entre 32 jovem. e 34. Mas, Super jovem. mas foi assim. Que é a idade de vocês. Jovens, super jovens. Aham. E aí, assim, mas veja, estávamos. Então a gente estava mais jovenzinho ainda que vocês, né? Uhum. Porque. Mas a gente muito pra tava trás, né? Bem iniciando. Então, descabeçado. muito descabeçadinho, né? Pra nossa idade. Uhum. Então, assim, aí foi disruptivo pra gente, porque. E o Fábio, ele tem esse jeitão dele sincerão, né? Então, lá, dentro do movimento, assim, com os outros casais, ele falava de forma muito sincera: olha, gente, isso aqui eu não conheço, eu não sei, eu não acredito, eu não sei o quê. E eu ficava assim: ai, meu Deus, me ajuda. Né? Tipo, o padre vai expulsar a gente daqui, né? E aí foi muito bonito, porque assim. Eu fico emocionada, porque eu não imaginava, sabe? Esse mover, assim, de Deus na vida do Fábio. Eu nunca almejei isso, sabe? Eu sempre contei com a misericórdia, porque eu acho que tinha um lado meu que lamentava, assim, tipo, poxa, o Fábio não é católico, tal, Doía. sabe? Uhum. Mas como é que eu Mas- vou movimentar um burro tão Nunca. jumento assim, né? Isso Tão nunca foi um pesado. assunto. Eu nunca cheguei assim pra ele e falei, Fábio, ó, você não é católico. Tanto que eu vejo, assim, muitas moças hoje, né, falando, não, eu preciso casar com um homem católico. O um bom José. católico, né? Você Então, chama o José. meu José, não sei o quê. E Se eu, fosse assim, eu você fico teria tido pensando, chance. então, eu fico Teria. pensando, será que é isso, né? A gente tem que pensar nos planos de Deus. Mas, Olha. mas é bastante Não é arriscado fácil, eu também. sei. É que é bom não arriscar também, né? Porque a turma quer casar. É. Tem um ditado que diz o seguinte: as mulheres casam achando que os seus homens Vamos mudar. vão mudar e eles não mudam. É, Os homens acham que vão casar com as mulheres e que elas não vão mudar e elas mudam. muito Né? bom. O problema é a gente achar que vai casar e ter a pretensão de que a gente vai converter uma pessoa. Não pode esperar Não, isso, né? isso Não dá, não. E não pode Então, cobrar também, né? Mas Muita olha, eu loucura. sou um temperamento melancólico muito otimista. Porque Uhum. assim, gente, se eu fosse pensar assim, eu não teria casado com o Fábio. É porque assim, por mais que você case com uma pessoa, por exemplo, o homem, ele não esteja ainda rendido a nosso Senhor Jesus Cristo, pelo menos os princípios estão ali. Isso. Então já tem o. Então. Ele já tem o software, né? Sim. Ela percebeu, falou: esse cara é Uma um cara boa pessoa, trabalhador, né? é um cara que É. se esforça É, pra fazer uma a coisa boa certa. pessoa, Não é né? um tranqueira. É. Acho Então- que o ponto é aí. E aí talvez ela se rendesse um pouco de falar assim, poxa, não tá mal. E como ela também tava naquela noite escura com a igreja, Uhum. porque deu um azar, né? De um momento em que o padre realmente tava muito ruim a coisa, Uhum. né? Enfim,
E quando você tem princípios enraizados, por exemplo, a Mônica tinha os princípios. Ela não ia achar querer qualquer um. Mesmo o Fábio não sendo da igreja, ela não ia querer qualquer um. Como o Everton disse. Eu acho que sim. E eu que venho de um lar progressista, de um lar progressista não, né? Porque meio que não dá. Eu que venho de uma família progressista, né? Pra mim, tem um monte de coisa que eu sempre fui aquele cara crítico da Igreja Católica. Porque a igreja é feita por homens. Questionador. E tal. É o que todo idiota faz. Eu só era mais um, normal, né? Deu a lógica, né? Então, porque a igreja é feita por homens. Não, a igreja não é feita por homens. Não é. Ele usava a camiseta do Che Guevara? Não chegava Graças a pra Deus, tanto. não. Não chegava pra tanto. Não. Votei nos candidatos do PT, mas não vamos chegar tão longe. Né? Sim, eu confesso, eu votei nos candidatos do PT. Minha culpa, minha máxima culpa. Né? Mas quando a gente entra para a equipe de Nossa Senhora, tinha esses rompantes, né? Em que meio que algo em mim gritava, já talvez lá no fundo percebendo que as minhas perspectivas não estavam muito corretas e que em algum momento eu ia ter que me render. Então, naquele movimento de rebeldia, você ainda reluta, você critica e etc. Né? Mas nessa época você já tinha um amor por Nossa Senhora, por não. exemplo. Nossa Senhora me pegou desde sempre. Um respeito, um amor. Desde sempre. Eu sou romeiro antes de ser católico. Olha só. Né? E a figura de Nossa Senhora sempre conversou muito comigo. O encontro de jovens também foi muito importante para mim. E eu só fui pro encontro por causa da Mônica. Eu virei romeiro por causa da Mônica. Eu fui pra igreja por causa da Mônica, porque eu estava acompanhando a minha namorada. Primeira vez que eu fui pra uma romaria é porque é uma tradição da família dela. Todo ano, na festa da Carpição, o pessoal saía da sua casa e iria até Bom Vocês já Sucesso. foram? Não. Você fala o quê? Nossa. Na Romaria pra... Não, tem uma romaria. Não, a romaria foi minha mãe que inventou. A família da Olha Mônica só. tem uma tradição. Foi minha More mãe que onde inventou morar. a romaria. Você sai de casa e Há vai até Bom muitos Sucesso. e muitos anos atrás, assim, eu era criança. Em agosto. É. A primeira vez eu fui pra acompanhá-la. Ah, é? Aquilo A me igreja pegou, lá meu é irmão. centenária, né? Eu não conhecia, Sim. né? Então- Assim, eu já tinha estado. A primeira vez que eu estive na igreja de Bom Sucesso, eu fui num casamento de um jornalista que trabalhava com a gente. Meu irmão, quando eu pisei naquele lugar, eu era criança. Aquele lugar me capturou. Olha só. Olha só, mano. Eu lembro como se fosse hoje, daquela noite, a igreja, um matrimônio se formando. Aquilo foi muito pra mim, mas a minha cognição não. Minha cognição não deu, mas meu coração... Não tinha uma família que alimentava também, né? Meus pais eram casados nessa época ainda, mas não tinha tinha. esse... não tinha. Então, meu coração capturou algo que minha cognição não abarcava, certo? Ok, os anos passaram. Quando eu fui com a Mônica na Romaria, eu acho que foi a segunda vez que eu pisei em Bom Sucesso. E aí, aquela coisa toda me pegou muito. No próximo ano, eu queria ir, porque eu achei onda, certo? E todo ano a gente ia e tal e coisa. Até que teve um ano que, não vou levar minha mãe, minha avó no Krav Maga, vou dar banho no meu peixe. Cada um tinha uma desculpa pra não ir, certo? Eu falei, eu vou. E eu fui sozinho. A Mônica, mas você vai sozinho? Eu vou. Fui. Olha. Fui sozinho. E eu não sou de fazer as coisas sozinho, né? Beleza. Virei romeiro antes de tudo. Um dia eu chamei um amigo meu pra ir comigo lá, tal, vamos comigo, eu faço uma romaria, você gosta de Nossa Senhora, tal. Ele falou, eu vou na sua romaria, você vai na minha? Eu falei, que romaria que você faz? Eu vou pra Aparecida a pé, o Minouro da Soneda. Ele falou, você tá maluco? Eu falei, você tá maluco? Quantos quilômetros? 170. De jeito nenhum. Quantos dias? 4? Tá doido, vou nada, tal. Aí ele, né, pegou, bateu na minha perna, fez assim, não é aqui, e bateu na minha cabeça, é aqui. Nossa. Eu fiquei 1 ano ruminando aquela parada. No ano seguinte eu tava lá com ele. Não era católico. Certo? Beleza. A vida seguiu e tal e coisa. Eu romeiro, aí a equipe de Nossa Senhora, não. Nossa Senhora, tô limpeza. Nossa Senhora sim, Igreja Católica não, né? Como? Mas isso se Não dava conjugava pra na minha ser. Se cabeça. fosse Jesus, sim. Igreja Católica não, ainda. Você entendia. Você entendia. Mas nem isso, né? Foi Não, mas idólatra. Mas Jesus Cristo sempre foi uma figura que tinha um lugar no meu coração, mas que também
Uma coisa, para mim, Jesus Cristo era uma ideia. Não sabia conversar. Era uma ideia. Era uma ideia. Né? E para mim, Deus sempre foi uma certeza. Jesus Cristo também. Não, esse cara é. Eu não entendo muito, mas ele é. Para mim, tá posto. Né? Mas não tinha nenhuma relação com ele. Beleza. A gente vai para a equipe de Nossa Senhora, a coisa vai acontecendo e a nossa vida começa a ser transformada. A nossa casa começa a virar um lar. E eu que achava muito bonito dizer que a gente escolhe estar casado todo dia, como se fosse bonito e romântico. Um dia, numa discussão com a Mônica, que para não estender demais, eu entendi que o meu casamento não podia ter porta de saída. Já tinha quase 10 anos de casamento. E eu tinha queixas sobre a Mônica, certo? Parecia que ela não estava 100% disposta. Como é que ela ia estar se ela estava casada com um menino que vivia olhando para a porta de casa, para a porta da saída? Nossa. Eu como? No dia que eu entendi, falei para ela, eu não vou mais ficar me queixando de você. Ela, por que você tá falando isso? Eu falei, não, eu entendi um negócio aqui. Eu entendi uma parada. E eu falei, eu quero que você reclame de mim. Porque eu quero consertar. Porque eu entendi o seguinte, eu comecei a falar de divórcio, teve uma hora que ela falou assim, não... Ah, então vamos. Ela pesarosa falou, eu acho que talvez seja um caminho. Ela falou, porque eu não sei o que fazer. Eu não tô conseguindo reagir. E eu falei, não quero isso. Eu não quero começar de novo, eu não quero uma outra pessoa, eu não quero sair de perto dos meus filhos e dela. Eu não quero isso. Por que eu tô falando isso? Era um desespero, era, né? Eu não sabia o que esperar, eu não tinha referência. Né? Eu casei porque eu queria ficar com ela e é o que as pessoas fazem. Eu não entendia. Diga, Carol. Não, pode continuar. A paixão, né? Avassaladora. Eu sabia que eu tinha que estar com ela, né? Sim, porque era meu papel cuidar dela, mas eu sabia que tinha uma parada nela que era o que eu precisava para alguma coisa, que eu não entendia que era para eu ter uma chance de traçar um caminho para a santidade. Era a minha única chance. Mas algo em mim apontava para isso. Aí, falei para ela, eu nunca mais vou falar em divórcio. E nós nunca mais vamos ter uma discussão como essa. E lá se vão, não sei mais quantos anos. A vida foi acontecendo, o casamento engrenou, lógico, porque aí as coisas das quais eu me queixava, ela tinha uma razão para estar totalmente lá. Não, esse cara não vai mais embora. Tá, beleza. Então, né? Relaxa. Que é, assim, isso é o mínimo que um homem tem que oferecer pra sua mulher. Meu irmão, se você não tá disposto a tomar uma bala por causa dessa mulher, você nem é homem. Você nem é homem, certo? E não tem como ela ser completamente mulher, porque, né, a gente precisa um do outro pra se aperfeiçoar, pra coisa encaixar mesmo, né? Então, a partir dali as coisas começaram a andar, e aí a vida foi seguindo, as reuniões da equipe de Nossa Senhora foram andando e tal. Um dia o padre Digão, que era o nosso diretor espiritual da equipe, chamando a atenção lá sobre os pontos concretos de esforço, falou, moçada, e a missa? Vocês estão... né? Missa dominical, basiquinho, né? Porque isso é um movimento católico. Missa. Aí todo mundo meio que... né? A galera não vai, né? Não, veja bem, não, ai, é muito corrido, não sei o que e tal. Eu ouvindo um e outro, aí eu... Tipo a Cecília levanta a mão assim pra falar. Pedir a palavra. Falei, padre, assim, e eu que não sou católico? Torta de climão, né? Gente, eu. Vou fazer o que na missa? Olha que a vergonha que o cara faz a mulher passar, né? Nossa. É uma vergonha necessária, cara. O padre Digão vira pra mim e fala na frente de todo mundo muito cuidadosamente, né? Falou, olha, Fábio, uma vez que você me pergunta, eu vou te responder, mas fique à vontade, você é muito bem-vindo aqui. Mas assim, você é um cara que me parece um cara de princípios, um cara de coerência. E sendo assim, né, eu percebo, você já manifestou que você tem restrições à Igreja Católica. Ok, você, né, tem esse direito. Mas, dada a sua coerência, se a sua restrição à Igreja Católica é tamanha, talvez você devesse considerar não participar, porque este movimento está sob a égide dessa igreja a qual você tem críticas severas.
Então, não encaixa muito. Mas eu repito, você continua sendo muito bem-vindo aqui. Então, essa é uma possibilidade. Talvez você devesse fazer uma reflexão sobre isso. E um outro caminho que me ocorre é: o que te falta para você ser católico? E a mente humana não pode se defender de uma pergunta. Você pode não responder para a pessoa, mas é impossível você não se responder. Você pode mentir para os outros, mas para você não dá. Muito bom. E eu pensei, não falta nada, é frescura. Mas como é que eu ia? É orgulho, né? Como é que eu ia voltar atrás? Uhum. A igreja que eu esculhambei a vida inteira? Não, agora eu sou católico. Entendeu? Vocês eram casados na igreja? Sim. Os casados Sim. na igreja. Sim. Né? Casamos na São Roque, que era de lá do Secap, Sim. de onde nós viemos. Sim, olha. E E na época todo mundo falava, não, tem que casar em São Paulo, nas igrejas lindas. E a gente falou, não, nós vamos vamos casar na nossa São Roque. comunidade. Olha que interessante. É, com uma Olha. porta lateral. Eu acho que bem Acho importante lindo. até isso aí. Isso é hoje. ótimo. Ainda tem a Eu acho porta muito lateral, importante vai isso. reformar, né? Com a Burro, graça mas de Deus, mas burro. eu entrei e o pessoal falava pra mim, como é que você vai entrar de noiva pela lateral? Não vai entrar pelo corredor central. Eu falava, não tem Interessante. problema. É a porta da igreja. Vou entrar pela Foi porta da lá que igreja. a gente, É. foi lá que a É gente minha comunidade. cresceu, É. Olha que bonito. Foi onde eu fiz a minha primeira comunhão. Exemplo. Por causa dela. Porque toda missa eu ia perguntando pra ela, e aí? Por que o pessoal levantou agora? O que é aquilo tal? E ela ia falando, explicando e tal coisa. No dia da entrega do encontro de jovens, eu olhei e falei pra ela, eu tô com muita vontade de ir lá. Ela falou, pode ir. Foi a minha primeira comunhão. Cara, eu me lembro claramente o que eu senti. Eu tremia dos pés à cabeça. Suava. Eu suava, eu chorava copiosamente. Foi um negócio, meu irmão, que eu vou te falar. Eu tenho uma parada aqui, mas Alma intui, né, velho? eu fugia daquilo ainda assim. Então eu só comungava às vezes. Aquela ideia de que não, eu preciso estar bem pra, né? Aham. Porque isso é muito sério, não dá pra eu, né? Eu preciso estar bom pra isso, como se fosse possível, né? Ok. Voltando pra história da igreja, o padre falou, então, o que falta? Eu falei, bom, pensei comigo, não falta nada, né? Mas aí eu respondi pra ele, padre, eu preciso reconhecer, isso aqui tá me fazendo muito bem, isso tá edificando nossa família, né? Então, eu acho que eu preciso fazer um movimento. O que é ser católico? Eu perguntei pra ele. Ele falou, começa indo na missa todo domingo, depois a gente conversa. Pronto. Nunca mais eu faltei uma missa dominical. Nunca mais. Nunca mais. Eu vou Sabedoria compromisso. do padre também, né? Hã? Muita Sim. sabedoria do padre. E era um padre jovem na Jovem. época. É. Tinha, sei lá, 1 ano de sacerdócio, no máximo. E aí eu comecei a perceber a diferença da Eucaristia na minha vida. Aí tinha vezes que a Mônica não podia ir com as crianças pequenas e tal, mas domingo eu estava lá, né? E aí, por uma série de acontecimentos e muitos exemplos, né? E uma graça imensa, e a oportunidade de a gente viver nesse lugar que tem missa, que você tropeça em missa, né? Há 2 anos, graças a Deus, eu tenho tido a oportunidade de estar frequente à Eucaristia todos os Que dias. bênção. Não tem como explicar. Olha. Não tem. E eu sou um sujeito muito limitado, mesmo. Uhum. Eu sou um sujeito esforçado, um operário, mas muito limitado para umas coisas assim. Realmente, para algumas coisas, incrivelmente limitado. Né? Não tem uma explicação que não seja sobrenatural para algumas coisas que eu consigo a passos de tartaruga, é verdade, mas que eu consigo ir melhorando, sabe? Gerenciando melhor. Fracassando miseravelmente em outras, ok, nada de muito, né? O simples, né? O óbvio de muita gente. Mas muitos avanços muito importantes em que, evidentemente, assim, você fala, esse não sou eu de sempre, né? Tem alguma coisa acontecendo agora aqui que sabe? Pô, tem uma luz, tem um caminho de conseguir vencer coisas que talvez eu não imaginava. Eu acho interessante que vocês já tinham tomado a iniciativa de colocar as coisas no trilho antes mesmo de serem católicos formalizados, né? E eu acho isso muito oportuno, é até perigoso que eu vou falar, porque o pessoal gosta de distorcer o que a gente fala, né? Mas nessa era, eu tava conversando isso hoje com o irmão, um missionário também, ele falando da nova face do farisaísmo dentro da igreja, que é o tradicionalismo, né? A gente gravou ontem com o pessoal, com os artistas católicos, e sempre vem os reis, né?
Aí, vendo você falar, e só que correu o coração é o seguinte. Antes mesmo de vocês se formalizarem enquanto católicos, a graça já tinha alcançado vocês. Sem a vivência constante dos sacramentos. Obviamente, eu reconheço a graça que são os sacramentos, né? Que comportam a graça que significam e a importância dele para nossa vida. Mas também sei que Deus não está limitado a isso. É uma regra para nós, não é uma regra para ele. Entendeu? E essa graça te alcançou, né? Alcançou a família de vocês antes mesmo de vocês serem pessoas frequentes aos sacramentos. A Mônica até era. Mas eu acho que um pouco para se tornar palatável a relação comigo, ela acabou flexibilizando isso. Mas não é, eu não tenho, gente, como não me emocionar, porque assim, a graça de Deus que não se restringe à formalidade que é própria para nós enquanto seres humanos. Né? Porque você vê assim, sei lá. Beleza. A gente crê na necessidade do batismo para salvação. Mas o que a igreja ensina também? Que a pessoa pode ser batizada pela consciência dela. Um índio que tá lá sei lá, numa tribo indígena e por ditame de sua consciência quer viver na verdade. Deus entende que aquela pessoa, se tivesse conhecido, tivesse sido anunciado o evangelho para ela, ela ia aceitar o batismo, seria batizada. E Deus pode salvar essa pessoa por um desejo de batismo, ainda que seja irracional para ele. E por que eu tô falando isso? Porque essa questão ferrenha, farisaica, cristã, leva a gente a viver os sacramentos sem vida. Então, por exemplo, a gente aprendeu que é pecado faltar na missa dia de domingo. A gente aprendeu. E de fato é pecado faltar na missa. Só que aí eu começo a ir pra missa todo domingo porque caso eu não vá, eu tô pecando. E não porque eu quero encontrar Jesus lá. Exatamente. Tá entendendo? Exatamente. É esse movimento que eu tô falando. Sim. Eu preciso ir. Por que você precisa ir? Porque se eu não for, eu tô pecando. Mas então, se não fosse pecado, você não ia? É melhor do que não ir. Sim. Mas tá longe de ser a razão por excelência. Entendeu? O negócio da missa diária, por exemplo, pra mim é um exercício muito importante, porque... E não é isso que eu tô falando. Não. Maravilhoso. Não, mas eu vou dizer pra falando, você que, em certa medida, eu mesmo percebo na minha vida a aplicação desse farisaísmo prático. Né? Não porque eu vou, mas eu preciso ter como é que chama aquilo? A honestidade intelectual de reconhecer que eu estou presente na missa todo dia, o sacramento me modifica todo dia, mas eu não estou vivendo isso adequadamente todo dia. Porque eu penso em 1 milhão de coisas, eu tô com pensamentos intrusivos, eu viajo, eu me distraio e tal. Eu ainda não... Eu passo muito longe de viver os sacramentos da forma por excelência. Mas, por exemplo, posso te dizer que desde essa época, faz uns 2 anos mais ou menos, que eu me confesso pelo menos uma vez por mês. E eu não sei fazer isso direito ainda. Eu não sei, mas eu tô aprendendo a fazer. Mas é melhor eu ir à missa mesmo sem ter vontade, que muitos dias eu vou sem ter vontade, certo? Do que não ir, porque ainda assim a Eucaristia é a Eucaristia. Né? Eu posso não estar completamente presente à Eucaristia, mas ela está presente completamente para mim. Sem dúvida. E da mesma forma eu percebo o seguinte, cara, Deus sempre foi o mesmo. Ele nunca mudou, nunca vai mudar. A história de que onde abunda o pecado, superabunda a graça, isso, a graça superabunda em tudo quanto é canto, todo o tempo. E quando você faz um esforço para estar mais presente aos sacramentos, mesmo que de forma muito falível, você começa a identificar a graça com mais facilidade nas pequenas coisas. Isso é que muda. Mas Deus vai me amar mais ou menos porque eu vou mais à missa ou menos. Não, Deus vai te amar do mesmo jeito, mas você aprende a amar Deus diferente. Isso. Essa é a questão das Você questões. vai à missa por você, né? Pra você amar mais a Jesus. Exatamente. Mas o lance não era nesse. Assim, a graça que alcança antes mesmo de você estar nesse estilo de vida. Sim. Pra que a gente tome mais cuidado de quando olhar uma pessoa que não tá no mesmo estágio que eu, de empenho religioso, achar que Deus não tá lá porque ele não tem a mesma vida regrada ou que faz parte do mesmo carisma que eu. É verdade. Ou seja, uma vida que foi transformada antes mesmo de ter uma prática religiosa constante, tá entendendo? De ter o conhecimento, o né? ponto que eu tô falando é esse. A graça você vai... está coberto de razão. A graça não se limita. Concordo. E o que eu estou dizendo é o seguinte,
eu estou presente à missa, à Eucaristia, mas eu não estou completamente presente. E a graça me alcança mesmo assim. Do mesmo jeito. Sim. Mesmo assim. Sim. Eu é que talvez não alcance a graça tanto. É. Né? Mas tudo bem, estou na caminhada. Eu entendo. Por muito tempo, foi difícil para mim entender essa minha limitação. Teve um dia que eu cheguei à confissão inconsolável. Eu falei pro padre, pro meu diretor espiritual, eu falei, acho que não tem jeito para mim, cara. Tô aqui toda vez confessando a mesma coisa. Né? Uhum. E eu não saio do lugar. E ele me ajudou a entender. Eu falei, como assim não sai do lugar? Não, eu não melhoro. Não melhora comparado com o quê? Não, com o que eu acho que eu deveria melhorar. E com aquela graça, né? Com aquela sabedoria dele, né? Do meu diretor espiritual, ele disse que assim, sim, mas a tua expectativa não vale nada. Deu absorção. Se você morrer agora, você morre melhor do que se aqui não estivesse. É muito pouquinho. Você já andou, né? Não é o que você queria. Mas quem falou que você sabe o quanto você pode melhorar? Você morre bem. Você é burro. Então, calma. Só continua, né? E na Romaria, isso foi uma coisa que eu aprendi muito na prática. Porque na minha primeira Romaria, eu só queria saber quantos quilômetros eu tinha andado, quanto faltava para o próximo ponto de apoio, etc e tal. E aí, quando eu cheguei e vi a Basílica, eu senti um misto de alegria e de tristeza, porque eu percebi que eu não me dei conta do caminho. Uhum. Né? Tudo bem, consegui chegar e tal, mas tava pilhado. No segundo ano, eu já curti muito mais o caminho. Só que teve um trecho que foi diferente no segundo ano. Porque no trecho de Santo Antônio, você pode ir pelo asfalto ou pelo trilho. E o trilho é lindíssimo. Só que eu fui pelo asfalto no primeiro ano porque eu tava com um medão, né? No segundo ano eu fui pelo trilho. Cara, paisagem deslumbrante, uma conexão maior com a natureza. Lindo. Só que depois de andar muito nos trilhos, num determinado momento eu me fiz aquela pergunta fundamental. Será que falta muito trilho para andar? E aí, uma oração muito simplória, mas uma das mais bonitas que me ocorreu, né, me invadiu. Eu pensei, cada dormente que eu piso é um dormente que eu deixei para trás. Cada dormente que eu piso é um que eu tô mais perto do meu destino. Só preciso continuar andando. Meu coração se acalmou e eu voltei a curtir a paisagem. E aí, logo depois, o trilho acabou, né? E eu tava com o trilho inteiro dentro de mim, porque eu consegui estar lá, né? Tá inteiro, né? Na vida é isso aí, meu. Você vai andando. Continua levantando, né? Continua levantando. É tipo boboa. Só Levanta, velho. Levanta de novo. Só A vida vai te volta. bater forte. Continua levantando, não para não. Você apanha, 50 vezes você levanta. É isso aí. É verdade. É o monge lá, né? Já viram a história do monge que o menino pergunta pra ele assim: o que vocês fazem tanto dentro do mosteiro? Aí ele pega e fala assim: a gente cai, aí a gente levanta, a gente cai, a gente levanta. E ele fica ali deixando o moleque cansado assim. Aí cansou? Pois não pode cansar, tem que cair e levantar. A gente cai e levanta. Até o dia que Jesus vai chegar e ele não vai nos encontrar nem em pé nem deitado, mas vai nos encontrar levantando. Olha. E é assim que ele quer nos encontrar. Ele pega a nossa mão e a gente não cai mais. Mas o lance é esse: não se acostumar com o chão. Sim. E nem achar que você vai ficar em pé sempre. Tá sempre disposto a levantar. É isso, né? Olha, muito boa. Lindo. Adorei. Imagina pra nós como família, né? Sempre, porque assim, existe dificuldade na família o tempo inteiro. As nossas, os nossos defeitos, nós não somos perfeitos. Pra estar com o outro ali, vivendo, é uma imperfeição que tá tendo sempre que ser corrigida. Se a gente desistir, sai pela porta, né? Aberta, a gente tem que entender que não existe a porta pra sair. E tá ali. O lance da porta também guardei, velho. Guardei pra O sempre. caminho da santidade é você saber que dos seus deveres e dos seus compromissos não tem porta de saída. Você só faz o que tem que fazer. Exato. Não tem pra onde correr. É o entendimento, né? Porque assim, eu aprendi uma vez com um grande homem de Deus, ele dizendo que existem 3 níveis de conhecimento, né? Então o primeiro nível de conhecimento, ele é meio que instintivo. Você se aproxima daquilo que você deseja porque existe uma necessidade ali, né? Então esse nível de conhecimento até um animal tem, né? Açúcar, a formiga que quer chegar ao açúcar, é instintivo. Você vai ao encontro daquilo, pra conhecer aquilo através do instinto. Aí tem um segundo nível que é o de interesse. Então você já faz cálculo, né? Então o cheiro não é muito bom, mas o tamanho agrada e você vai... Então tem muita gente que entra no casamento dessa forma. Primeiro por um nível de conhecimento instintivo, depois por interesse. E fala assim, o que é o ideal? É o entendimento. Então eu entendi o que eu tô fazendo aqui. Né? Não é mais porque é agradável ou querendo contemplar um interesse. Eu entendi o que eu estou fazendo aqui. Então eu tô cumprindo agora um propósito, né?
Perfeitamente. Então, dentro do casamento, quando eu entendo... Porque assim, até o fator redentivo, ele tá destituído do matrimônio, inclusive dentro da igreja. Infelizmente. A gente perdeu. Quando eu percebo que o outro é alguém pelo qual Jesus quer tornar ele o que ele seria sem o pecado original e eu sou um contribuidor para que isso aconteça, eu tô na empreitada com Jesus, eu preciso ir até o fim nesse negócio aqui. Então, eu tenho que ajudar né, e cooperar com Cristo para que ela seja aquilo que ela seria se o pecado original não tivesse tocado na vida dela ou dele. Né? Então, aí a porta se fecha e não tem mais pra onde correr. Joga a chave fora e não ficar aqui, Jesus, até Você voltar. você voltar eu morrer e ir, né? Mas assim, agora é entendimento, não é um interesse nem um instinto que me trouxe até aqui, né? Considerando a formação, né, a péssima formação da nossa sociedade, mais uma vez recai sobre as mulheres um peso maior. Por quê? Eu sou fã da natureza feminina porque é um projeto muito bem acabado, né? É um instrumental mais sofisticado. Sim, o homem foi o protótipo, né? E a nossa sociedade, inclusive porque as mulheres foram enganadas, né? E elas caíram na conversa do progressismo, do relativismo, do feminismo, né? A gente tá vendo o resultado aí de uma sociedade em que os homens não são homens, certo? É mais fácil um homem não ser homem do que uma mulher não ser mulher. Tá ou não? Sim, com Né? certeza. Então, por exemplo, as mulheres têm uma regra mensal que vai lembrá-las da sua natureza feminina, né? Enfim, de uma contingência, de um desconforto, de um cuidado que elas têm que ter pelas suas regras mensais. Certo? Isso, por exemplo, já é... Né? Então, sei lá, o casal tem um filho, né? Um filho vai convocar muito mais a mulher a ser mulher do que o homem a ser homem. Se ele tiver um mínimo de atenção, não. Mas como não tem, como a formação é terrível, né? Então, tudo isso para dizer o seguinte. Esse caminho de santidade, de ajudar o outro no seu caminho de santidade e, portanto, fazer o seu, né? Carregar a sua cruz, acaba... neste momento, eu tenho uma sensação muito pessoal, né? Posso estar falando uma groselha gigante aqui. Mas eu acho que é um papel que tá sobrando muito mais para as mulheres. Porque é mais fácil um homem virar homem porque ele tem uma mulher para enfiar um pouco de juízo na cabeça vazia dele do que o contrário. E a mulher, ela tem a natureza da resistência é muito mais da mulher do que do homem. Não a física, mas a espiritual mesmo, a emocional. Não por acaso Deus as fez aguardar 9 meses, né? E fazer essa gestação... Pois é. No corpo e na alma. É admirável. E não fosse isso, um cara como eu tava perdido. Porque eu tentei estragar tudo. Não porque eu queria, mas porque era o meu modelo. Né? Eu venho de uma família que os casamentos dão errado. Mas o potencial destrutivo do homem é imensamente superior ao da mulher. Pela natureza da coisa. Exatamente. Entendeu? Você olha pela população carcerária, por exemplo, masculina e feminina. Né? Então, e pela vocação primária do homem, né? Que o homem do sexo masculino, né? Ele é o representante ativo de Deus na terra. Então, seja abençoada a terra por tua causa. Deus diz a Adão, homem masculino. Mas quando o pecado atinge a humanidade, amaldiçoada seja a terra por tua causa. E o diálogo dele é com o homem. A mulher vem por tabela. Né? O ferimento à terra é uma coisa muito masculina. Sim. Né? A mão na enxada. Não é à toa que Deus, quando encarna, se encarna como homem do sexo masculino. Exatamente. Não faria sentido uma mulher ser crucificada. Não é machismo, mas é um entendimento a respeito do acontecimento das coisas e da ordem que as coisas foram criadas, né? Sim. Não, e é o tipo de sacrifício que se espera de um e de outro. Sim, né? exatamente. O sacrifício do homem é físico. Exatamente. Né? O da mulher muitas vezes também o pro parto, pra amamentação, sim. Né? Mas ele é muito mais, novamente, sofisticado. É que tá o ponto, ó. Você vê que o estrago que o homem faz, o homem caído, ele é estético, ele é visível. A mulher, ela consegue manipular o negócio, ele reverbera silenciosamente, mas o estrago que aquilo faz terrível. É escondido e vai. O homem fraco, deixou o menino sem pai e foi embora e engravidou outra mulher, é muito visível. Agora a mulher, quando maquina as coisas, meu amigo... Às vezes você só vai ver o resultado lá na frente quando ele já não é mais resolvível. Exatamente. É igual a ausência também da mulher, né? Quando se tira uma mulher do lar, o que acontece muitas vezes, e as crianças deixam de ser educadas ali por uma mãe.
passa a ser educada pela sociedade aí, e aí é o que tá acontecendo hoje em dia, né? Então o estrago silencioso vai acontecendo assim. Se tira a mulher de casa. Joga e no mercado, né? É. E quando a Mônica aceitou o sacrifício de abandonar a carreira, né? E não é que eu fiquei convencendo e tal, foi um movimento natural dela. E aí também tem o exemplo, porque a mãe dela fez isso, né? Então ela falou, não, eu vou cuidar, né? E em algum momento ela falou de voltar, né, amor, pra carreira. Eu ensaiei, porque eu sou dessa geração, né? Sim. Essa geração que a mulher, não, eu tenho que trabalhar fora, não sei o quê. Então isso ficava na minha cabeça. Como que eu não trabalho fora? Meu Deus, não sei o que e tal. Era uma coisa assim que, sabe, Tem que batia ter o meu muito de dinheiro. frente. Porque Batia é muito. do lá como fracasso, né? Ser do lá Aham. é fracasso na vida. Então, A gente tem só que- até vergonha. Por exemplo, eu lembro a primeira vez que eu falei, falar qual é a sua profissão? Aí eu do lá. Ai, Falei baixo, a assim. primeira vez que eu falei também, tive. A gente fica com Aham. vergonha. Tive. E nesse processo eu passei por uma situação muito bacana, assim, porque era sempre uma questão pra mim. Mas eu falava, não, eu vou ficar em casa. E eu tinha uma situação que era assim: eu tinha o exemplo da minha mãe, como o Fábio falou, ela, antes de engravidar, ela abriu mão de ser chefe de um departamento, não sei o que. Ela até brincava comigo, assim, quando eu já era adulta, né, mas solteira ainda. Ela falava, Mônica, e se eu tivesse aceitado aquele cargo? Eu ia ser uma CEO de não sei o quê. Onde será que você ia estar? Eu falava pra ela, será que eu ia existir? Não é? Pois é. Não é? E a mãe dela tem uma natureza competitiva, ela é colérica como eu. Mas ela sabiamente, ela falou, eu não vou entrar nessa, porque meu marido também tá na carreira, tá se construindo e tal e coisa. Eu vou recolher as facas, eu vou cuidar da casa, vou ser o melhor suporte que eu puder ser pra ele. E não Olha por só. acaso, ele é o cara que é. Sabedoria, né? E aí, então, ela teve esse movimento. Aí a minha sogra teve o movimento contrário, que ela foi mesmo pro mercado de trabalho, né? Só que aí, quando a gente foi ter a Maria Clara, eu lembro de várias conversas que eu tive com ela e ela dizia pra mim, eu fico muito feliz de você dizer que vai ficar em casa, Olha só, meu. porque eu me arrependo. Minha mãe fala. É alguém que tem autoridade a pra mãe falar, do né? Fábio É, falou. minha Olha sogra. É. Então, assim, esse movimento, pra mim, começou a ser uma coisa meio que natural. Não, minha mãe e minha sogra estão, né, tipo, comigo. Beleza, eu vou ser. Só que o mundo vinha, né? Tá, mas você tem que trabalhar. Como é que você não trabalha? Como é que você Depender não de tem uma homem. vida de. A aceitação pública, né? Ela cobra. E isso acho que nem era tanto assim, essa coisa de depender de homem, mas como eu não teria Mas uma tem, né? vida de sei lá, de trabalho, uma carreira, não sei o quê. Então, isso era muito esquisito pra mim. Mas eu fui seguindo a minha vida ali, né? De dona de casa e tal. E eu gosto, sempre gostei, mas tinha sempre aquela coisa, né? Ai, e eu tentei voltar a trabalhar e não deu certo. Adoeceu, né? Aí a Maria Clara ficou doente, falei, não vai dar. Voltei. O lugar que você foi trabalhar foi assaltado. Vixe. Nossa. Era pra eu voltar mesmo, né? Aí Essa semana circulou aí um vídeo de uma nutricionista, não sei o que ela é. sim. Vocês compartilharam. Sim. com E ela Aham. falando, né, que preferia muito mais ter um bebezinho beijando ela ao chegar em Dizer, casa e dizer aham, mamãe do dizer que mamãe. ela olhar pro closet cheio de sapatos. Pois é, e ela perdeu esse tempo aí. Pois é. Mas muito Passou. legal ela poder fazer Expressar isso. essa confissão. E aí, eu espero ouvi-la confessar um dia que ela não é ateia. Fala, não, pra mim não compensa mais esse negócio de ser ateia. Não, eu fui ouvir o podcast Gosto demais completo, né? Aí, e eu vendo, quanta ferida na vida dela. Essas escolhas, assim, né? Não vem do acaso. Isso, Foi construído. A É, família, uma família totalmente desestruturada. aham. Pai e mãe separados. Tiveram ela muito jovenzinhos. Eu falei, gente. Todo mundo tem uma história, né? Exato. É, Existe nossa, uma história demais. por trás das decisões das pessoas que a gente nunca pode julgar. Nunca, nunca. Então, e aí eu ia seguindo, né? Não, tudo bem, tá tudo ótimo, tá? E sempre com aquela pulguinha atrás da orelha. Sabe quando que acabou isso aí na minha vida? Porque assim, ó, antes de engravidar da Cecília, a gente achava Cecília que é a não ia ter última. mais filho. A gente achava que não ia ter mais filho, entendeu? Tipo, porque a gente foi Nosso plano programado, era esse. né? A gente foi Desde programado. Isso é planejado. Porque é da nossa geração isso, Um tá? casalzinho e pronto. Ai, nossa, a gente teve um casal.
gente, isso é muito perfeito, né? Não, aí eu falei pro Fábio, olha, então agora, Fábio, já que a gente tem um casalzinho e tal, então eu vou fazer faculdade de psicologia. Porque muitas mulheres vinham falar comigo para saber sobre parto, de gravidez, não sei o quê. Foi uma coisa meio que muita mulher vinha conversar comigo. Eu falei, Fábio, eu tenho que ajudar essas mulheres, eu vou fazer psicologia. Eu peguei toda a documentação, a foto. No dia que eu ia fazer a inscrição para a faculdade, eu falei, eu preciso fazer um exame, porque eu acho que eu tô grávida. Nossa. Eu fiz o exame e eu estava grávida. E aí foi um choque, né? Porque eu falei, meu Deus do céu. E a gente, infelizmente, na época não tinha aquele entendimento, né? Que era a vontade de Deus, que, né, o Senhor nos presenteou, né? Então eu fiquei assim, meu Deus, eu tô grávida. Eu olhava pro Fábio e falava, Fábio, como assim? E ela tava preocupada Como com assim? como eu ia reagir. Porque quando ela começou a estudar sobre a questão do parto, por exemplo, ela lamentou não ter tido um parto normal, Aham. né? Porque os médicos que a gente recorreu, Brasil, eles né? falharam Não. nisso, É, né? Não por nada, enfim. E aí eu percebi sim, que ela estava não gostando por da nada, ideia de ter sim. um parto normal. Eu falei, então, que o problema de ter um parto normal Não. é que uma criancinha, essa criancinha você cuida pra vida, né? Então eu não gostava da ideia. Então ela falou: Meu, e agora? Vou falar pro cara, o cara vai ficar, né, no veneno. Eu fiquei em choque, mas foi engraçado, porque eu gostei da ideia. Eu me sentia um pouco traído, porque parecia que ela tinha engravidado sozinha, entendeu? Parecia que ela tinha engravidado sozinha, na minha cabecinha oca, né? Eu falava, não, em algum lugar também eu tinha clareza de que se aquilo aconteceu é porque em algum canto da nossa alma a gente também desejava, né? Se fosse menino ia chamar MacGyver, porque a gente até hoje não entende como é que aconteceu, né? A gente não entende, né? Porque teoricamente os contraceptivos, enfim, tava tudo em dia, né? Mas os Não, planos de não Deus... tinha, não, mas não tinha contraceptivo nessa época, mas... Sim, mas tinha os cuidados, né? tinha os cuidados. Enfim, então... Mas assim, ó, a questão era, nessa época, eu estava, inclusive, ajudando duas mulheres que não podiam ter filhos, né? E falando com elas, né, tipo, olha, né, a gente tem que tentar entender a vontade de Deus, como que Olha é e só. tal, né? E aí, de repente, eu E engravido, você né? falando da vontade de Deus pros outros. Deus falou, aula prática, vamos ver. Sim. E aí, foi assim, eu fui no laboratório, falei, não, vou fazer um exame de sangue, né, pra confirmar. Quando eu cheguei no laboratório, a atendente falou assim, você tá grávida, tal? Eu falei, vim confirmar, né? Aí ela falou assim, esse é o primeiro? Eu falei, não, o terceiro. Ela, dá pra mim. E eu, Senhor, Essa foi o quem? que é isso? A moça do laboratório. Sai Nazaré Tedesco. Senhor, o que é isso, né? Tipo, o que tá acontecendo? Eu preocupada, porque eu não sabia como contar para essas minhas amigas que não podiam ter filhos, que eu tava grávida de mais um, não sei o quê. Inclusive, uma depois adotou e depois teve Olha. um filho, né? Então, assim, foi uma coisa... Mas, enfim, aí Deus é muito misericordioso com a gente, né? Vocês estão percebendo, né? A graça é muito abundante. Então... Depois, né, veio Cecília, né, um grande presente na nossa vida e tal. E aí, sempre aquela pulguinha, né? Nossa, mas você não tem uma carreira, não sei o quê. E aí, quando chegou a pandemia, eu voltei para a faculdade, fui fazer a faculdade de psicologia. E tava lá, na metade do caminho lá, né? Fazendo a faculdade. Cecília tava com 3 anos, né? Aí, agora eu vou ser psicóloga, né, e tal. E aí começa a pandemia, todo mundo trancado em casa. E aí, eu com um fone de ouvido fazendo a aula na faculdade e meus 3 filhos também fazendo aula online. Aí teve um dia que foi tipo uma... Eu falo, né, pro Fábio, que foi tipo uma epifania aquilo, né? De repente eu olhei assim, eu ouvia a minha professora falando de psicopatologia, a Maria Clara falando... E a gente tava morando numa casa pequenininha, que tinha 2 dormitórios, as crianças estavam dormindo no colchão, porque a nossa casa estava em reforma, então a gente estava muito juntinho. E aí, a Cecília com o alfabeto, cantando, não sei o quê, musiquinha, o Guilherme aprendendo divisão com 2 casas, não sei o quê e tal. Aí,
Eu lembro do Chico, dos Náufragos. Vocês sabem quem é? O Francisco Scorsin. É. Não. Gente, vocês precisam Grande conhecer cara, ele. viu? Muito Ele é da bom. turma aí do Chico Scorsin, é. Aham, sei. conheço. Ele tinha... Ele tem um podcast? Ele tinha, né, um Tinha, podcast os há muito tempo Náufragos. atrás com o Eu Jota, acho que que eu era já os vi, mas eu não Náufragos. conheço, não. Baita Aham. E aí professor. ele falava muito dessa coisa da vocação, né? Aham. E pensando sempre na vontade de Deus. E aí, de repente, eu ouvi tudo aquilo, ficou um tumulto. Aí eu fiz assim, tirei o meu fone, fiz, eu não vou fazer essa faculdade, acabou. Assim, Eu vou, falei, eu vou ficar com as crianças. E aí eu tirei o fone e ouvi, e eu comecei a rir. Nossa. Eu falei, gente, tipo, eu não vou fazer, não é isso, né? E aí todo mundo falava pra mim, como assim você vai largar a faculdade? Mas você pode fazer online, não sei o quê. E eu falava, não, eu vou ficar com os meus filhos. Eu vou estar aqui presente com eles, como o São José Maria fala, né? É isso, é isso, eu preciso estar aqui com eles. E assim, foi tão libertador depois disso. Então, veja só, né? Ó, então, assim, no meio daquela, né, coisa terrível toda, eu tive algo de muito bom ali. Porque foi muito maravilhoso. Nossa. Aquilo tirou um peso de mim. Eu falei, não, preciso não ser psicóloga. Deixa isso aqui guardadinho e tal. Pensa num cara que festejou. A coordenadora do curso me ligou e falou: olha, eu também tenho filhos. Não deixa a faculdade por causa disso. Eu falei: não, fica tranquila, tá tudo bem. Eu falava pra ela: tá tudo bem. Olha E as só. crianças bem. estavam numa idade, né, que a gente começou com cada um à sua maneira, ter os desafios que se ela tivesse menos atenta, É, talvez a gente tivesse perdido os filhos pro mundo, sim. né? Deus Ai. falou e você conseguiu ouvir, né? É, Nós tivemos amém, uma conversa com a Maria Clara nessa época da pandemia, que teve um negócio de, pegar o lixo lá, não sei o que e tal, né? Ela fez uma careta, uma conversa fundante também, né? Graças à pandemia. Então é aquela velha história de que Deus não permite que um mal aconteça se Sim. dele não puder tirar um bem muito maior. Então, nessa situação da Maria Clara, a gente, ela fez uma careta e tal, eu falei, não precisa pegar não. Não, papai, eu vou pegar. Não, hoje não. E você sabe por que você não vai pegar? Eu falei, porque a gente não precisa que você pegue. Você é um inútil, filha. Você não tem utilidade nenhuma. Você é criança. Você pode continuar sendo inútil. Não era tão criança. Tinha 12, 13 anos, É, A pandemia foi? 12. né? Foi quando a pandemia? 20. 20. Não, então ela tinha 13 já. Né? Falou, você é jovem e tal. Adolescente. E você não se deu conta, mas a comida aparece no teu prato, a louça aparece limpa, o lixo aparece recolhido. Como é que você acha que se opera essa mágica? Né? Então, deixa eu falar um negócio pra você. Cada vez que a gente te pede um negócio, você tem uma chance de minorar uma dívida que você nunca vai pagar. Certo? Você tem uma chance de ter algum lapso de utilidade e de não ser uma completa inútil como você é. E como todo jovem da sua idade é. A não ser que decida ser alguém útil e contributivo. Então, quando eu te pedir um negócio e você fizer careta, você não vai fazer. Até a hora de eu não te pedir nada, nunca mais. E aí você vai morrer sendo uma inútil. E vai continuar tendo comida na mesa que nós vamos cuidar de você. Mas eu tenho medo de como é que você vai crescer. Porque lá na frente vai ficar complicado pra você. É louco, botou a menina em crise, velho. Meu irmão, ela, papai, 13 anos? papai, deixa eu carregar o lixo hoje, pai. Por favor, os olhos lacrimejando já. Eu falei, Foi pior que um tiro. eu Nossa, falei, hoje não. precisa de castigo? Hoje você não Não. vai carregar o lixo. Eu vou carregar o lixo. E toda vez que eu perceber o mínimo sinal, certo? Eu vou começar a não pedir as coisas pra você. Nunca Nunca mais. mais. Maluco. Olha, Nunca mais. Não é à toa, Redentivo, velho, o negócio. não é? Aham. E quando eu tava falando da questão do papel da mulher, né? Essa coisa da Mônica com ter uma carreira, etc e tal. O fato dela ter ido pra casa e cuidar das crianças, aquilo começou a organizar uma coisa em mim. Por quê? Porque eu tinha que ser o homem que tinha que prover. Porque se o cara não tá protegendo a mulher e não tá provendo, ele tá fazendo o quê? colocou você no seu lugar, né? Serve pra quê um cara que não provê? Ah, não, mas então você tá falando Virou que a mulher... filho. A mulher não pode trabalhar, não pode ganhar mais. Claro que pode, mas ele tem que ganhar o suficiente pra manter aquela família dignamente. Não precisa de luxo nenhum. Mas dignidade ele precisa colocar lá. Se vai ter 3 empregos, se ele vai... Meu irmão,
Você que se rale, que você se Se arrebente. vira. Que a vida da tua mulher vai estar mais difícil. Não tem perigo. Fica tranquilo que a vida dela vai ser mais difícil. Em condições normais de temperatura e pressão. Então aquilo foi me colocando no meu lugar. E exigindo que eu fosse homem. Né? Beleza. E vamos indo, né? Mas o papel da Mônica, né? De insuflar na casa aquilo que deveria ser um lar. De ter a sabedoria também de lidar comigo, que sempre foi muito difícil. Eu sempre fui um cara difícil de lidar. Não, assim, por ficar fazendo bobagem na rua, por vício. Não, mas assim, um temperamento complicado e tal. E ela, sempre que com muita sabedoria, foi me colocando no prumo. Então, o casamento com a Mônica foi o que foi a redenção da minha vida. E a família sendo aquilo que ela poderia ser e que seria impossível ser uma mulher. Até chegar o dia em que a gente estava em casa na mesa, não muito tempo atrás. Sei lá, 1 ano atrás. A gente na mesa lá e tal, fazendo qualquer piada do pavê pra comer e tal, uma bobagem qualquer. E aí todo mundo na mesa, sorrindo, etc e tal, assim, sabe? Cara, eu talvez estava um pouco privado de sono, né? Que eu fico mais emotivo. Eu comecei a olhar aquilo, cara, eu caí num choro, bicho. Que as crianças não entenderam nada, os caras meio apavorados. O que tá acontecendo com esse cara, né? Nossa. E eu só tava vendo eles brincando, rindo, interagindo, né? Sendo irmãos, sendo filhos. A gente O sendo ordinário e família. extraordinário, né? Uma refeição em família. A Mônica, eu aqui na cabeceira, 2 ali, um do lado da Mônica. A Mônica olha pra tudo, olha pra mim e fala pra eles: calma, seu pai só tá emocionado. Ela entende tudo muito rápido, Que muito demais. fácil, né? Tem uma movimentação muito sutil, delicada, mas massiva, né? E aí, eu quando consegui falar aquele silêncio e tal, né? Eu falei pra eles que Deus foi muito generoso comigo, porque eu não sabia sonhar isso aqui. Olha só, mano. Eu não tinha Nossa. condições de sonhar. Não essa tinha como parada. pedir, né? Não tenho como pedir isso, entendeu? E de repente eu tenho isso. Então, Nossa, eu não sabia que dava pra sonhar uma parada dessa, muito Que bom. demais. né? Então, pra nós, a coisa de família, educação de filho e casamento é um negócio que pega muito pra nós. Pega muito, porque não era pra eu ter E uma você família. sabe que isso se tornou nosso apostolado. Porque depois de um tempo, os casais começaram a nos procurar. Então, ou vai algum marido conversar com o Fábio, ou vai alguma esposa conversar comigo, entendeu? Uhum. Então, assim, hoje em dia até nosso pároco sabe. Às vezes ele manda um contato lá e Sim. fala, ó, por favor, precisa conversar com esse daqui, Justo, né? Então, assim, hoje a gente tem isso mesmo como um apostolado Que demais. da nossa família. E é bonito, assim, que a Maria Clara, ela As também crianças, já tá né? fazendo parte disso, Que sabe? bonito. Ela também leva isso para os jovens, para os amigos com quem ela conversa, com quem ela tem contato, porque ela, infelizmente, não tinha um centro de fé e lazer Dom Bosco, né? Na época dela. E ainda assim nós Então- demos sorte. Nós Uhum. demos sorte. Então Deu certo ela lá. precisou, estudou numa escola convencional, boa e tal, mas com pessoas, né? Uhum. E agora, principalmente no final do tempo escolar dela, não foi nada fácil, assim. Não foi nada fácil. Imagino. E ela é uma pessoa que tem um coração, assim, muito bom. É o que Uma torna alma- ainda mais difícil, né? É uma alma muito atenta. Ela Segregada direto. Aham. podia ter, sabe? Ela podia se colocar no lugar de vítima, mas ela não se colocou. Nunca. Nem quando ela foi. Ela não se colocou. Teve Ela um foi. dia no carro que ela acusou o golpe só, né? A gente tava em São Paulo e ela... "Tá, o que foi, Maria Clara? Tá muito quieta e tal, né?" Ela caiu no choro e falou: "Tá muito difícil. Esse final tá muito difícil. Nossa. Nossa. Porque eu não tenho ninguém lá, eu não... entendeu?" Mas a Maria Clara só conseguiu porque tinha o pai e a mãe ali, sendo pai e mãe, de Acessado, fato. né? Por que Olha querem isso. destruir isso? É. Por que querem E destruir? hoje ela é tão querida assim que ela fala, né? Ela fala, gente, eu adoro dividir vocês com as outras pessoas, eu adoro ter irmãos espirituais. Ela fala, Que demais. porque é Porque isso, custa né? muito com o Hoje... jovem, né? Ser firme nos seus valores no ambiente Custa. público acadêmico, cara. Uhum. Nossa. Custa muito. Custa algo que marca a vida pra sempre, que são as amizades ali, as companhias. E a gente se custoso, sente cara. sozinho, né? É. E imagina ela que... Porque eu fui me sentir sozinho depois de velho, Uhum. né?
por traçar um caminho que muita gente, né? Eu perdi muita gente no caminho. É do jogo, cara. É isso aí. Faz parte. Mas ela teve uma oportunidade, né? Porque é uma oportunidade com vistas ao céu. Mas do ponto de vista do mundo aqui, é punk. Sim. Então, nesse dia, por exemplo, né? Eu com esse meu jeitinho, né? Tão fofo, né? Falei pra ela, filha, assim, quando ela falou, tá muito difícil, e caiu num choro, eu falei pra ela, filha, eu tenho que te falar uma parada, assim, as notícias não são boas. De novo. Não são boas. Falei pra ela, vai piorar. Né? Agora, se você uma hora sucumbir e falar, eu não aguento mais e tal, é muito fácil resolver. Basta você ouvir as músicas que eles ouvem, dançar as músicas que eles dançam, vestir as roupas que eles vestem e você rapidamente será aceita. O problema é que você vai se achar muito esquisita. Vai ser uma dor que eu acho que vai ser bem pior. Mas, com o tempo, você vai ser cada vez mais esquisita, as pessoas vão te segregar cada vez mais. Vai piorar. Não vale a pena, né, velho? Vai piorar. Então, é assim, força na peruca. Porque quando você sabe o que vai acontecer, né? Você fica mais organizado. A gente vê tantos quadros de desordem de humor, por quê? Porque as pessoas estão se desconectando da sua realidade. Elas se desinstalam, como diz o Dr. Ítalo, né? Sim. Se desinstalam da realidade. Porque elas vão tentando evitar as dores inevitáveis da vida. E não vai funcionar. Eu conheço de ansiedade melhor do que eu gostaria, porque eu parei no estaleiro, né? Eu fiquei meio fora de combate, né? Não tão mal quanto muita gente que a gente vê, mas foi suficientemente difícil, né? E aí eu comecei a conseguir sair desse quadro quando eu comecei a entender o que rolava e me perguntar. Tá vindo a crise? Onde é que eu descolei meu pé do chão? Qual é a história que eu tô me contando? Qual é o sofrimento que eu tô tentando evitar? Minha mãe, uma vez na nossa casa, né, veio e falou pra mim, falou assim, filho, você precisa tentar entender qual é a mensagem, o que é que isso tá tentando dizer, sobre o que você tem que pensar. Porque tem algo de bom, né? Meu irmão faltou sair com ela nas costas. Como? Tô aqui suando sangue, você falando que tem algo de bom, não tem nada de bom nisso, não. Né? Isso é horrível e tal. E, pô, minha mãe teve síndrome do pânico, depressão, valendo. Nossa, velho. Então ela sabe o que ela tava falando, mas eu não entendi, né? Então, as pessoas vão fugindo da sua condição porque elas querem evitar certas dores. Quando você lida com aquilo que tem que lidar, então, por exemplo, a perda de alguém é uma dor terrível, né? Terrível. Você toma contato com um chão frio, áspero, duro, só que você está em contato com um chão que é um eixo sobre o qual você pode se levantar. Na ansiedade, é como se você tem uma coisa dizendo pra você, meu, você precisa olhar pra isso aí. E uma outra parte dizendo, meu, vai doer demais, sai daí, que é fria. E isso vai deixando você num suspenso, é como se seus pés estivessem fora do chão. Uma sensação miserável. Você não sabe de onde vem, pra onde vai. Então, quando você conecta, você aterrissa, né, fala, não, entendi, qual que é a conta que eu preciso pagar? Né? Com o que eu preciso lidar? Não deixa de ser dolorido, mas é uma dor organizada. Eu não sei como é que é, mas tipo a dor do parto. Deve ser uma dor terrível, as mulheres relatam. Mas é que elas sabem que aquilo tá lá pra você entender o ritmo das contrações e tal, e tem uma parada acontecendo. É uma dor organizada, né? Quando a gente vive as nossas dores organizadas organizadamente, a gente avança. Só que nós temos sistematicamente tentado escapar, né? Às vezes é tomando uma bolinha, às vezes é se contando uma história. Às vezes é caindo no conto dos vendedores de susto de internet. Né? Não tem como funcionar. O resultado tá aí, nós estamos vendo, né? Não vai funcionar. Que demais, ó. Não vai funcionar. Profundo. Ô, Fábio, você é tipo Valci. Jacob. Sabe por quê? Não? É alguém que eu quero na minha vida, velho. Obrigado. Já temos um evento demais, pra fazer bom junto, demais. velho. Não, e você, eu me emocionei, eu nem quero entrar muito, porque senão eu vou chorar, mas você falando ali... Pode chorar, eu já chorei. Nossa, são muitas emoções aqui nesse podcast, né, velho? Você falando da família, sabe? Aí a gente com crianças muito pequenas, com todas as dificuldades e demandas que são. Quase não chega aqui hoje. Hoje o nosso dia foi assim, né? Com crianças pequenas. Sim. Você me dá uma dessa? Eu sou esquisito, eu coleciono lágrimas, é sério. É sério, as pessoas acham estranho, mas é verdade. E aí, eu ouvindo você, eu falei, meu Deus, vale a pena a gente
tá lutando por uma É causa, isso, né? por algo que vale muito a pena. Uhum. Eu quero colher isso que hoje vocês colhem. Mas vocês estão plantando E eu- melhor do que a gente E eu plantou, Carol. preciso Vocês plantar. começaram antes que a gente. Vocês estão Pensa. muito bem. Vocês já são uma Uma luz graça. no mundo. É. É bem, a gente sempre é fica achando, isso. será que a gente tá acertando, velho? É isso. Vocês estão A acertando gente- pacas, na moral. Ontem eu me perguntei, acho que 5 vezes isso. Eu vi vocês Ah, como não, família lá Carol. na missa do Dom Bosco. Sim, gente. E eu vi vocês se desdobrando pra fazer o filme, cuidar das crianças e tal. E aí o Everton filmando, né, com o Timóteo no colo. Aí depois o Timóteo ficava com você. Aí o outro, esqueci o nome do outro menino. Afonso. 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 Eu preciso lembrar de Ligório. Eu vou lembrar do Afonso. E eu vou até te dizer uma coisa, Carol. Eu vejo, até comentei com a Mônica, eu vejo algumas semelhanças, né, da tua condução, do teu movimento no da Mônica. E olha, isso é o maior elogio que eu poderia fazer a uma pessoa. Porque Meu Deus, que graça minha. a Mônica é palhaçada. Eu evito que as pessoas conheçam a Mônica. Ah, Porque elas por não isso querem mais conversar comigo, entendeu? Agora, Abandona. isso que você tá falando, e vocês têm uma cabeça muito ordenada, né? Porque vocês estão muito firmemente dentro da barca, né? Da Santa Igreja Católica. Então, isso é um fundamento, assim, indizível. Mas eu editei o livro de uma mulher, né? Da Camila Milagre. E ela lidava com noivas, vestido de noiva. E de madrinhas, etc e tal. Então, sabe as Bridezilla, aquela história das mulheres loucas por causa do casamento, por causa dos detalhes, as borboletas africanas que vão soltar. Essa loucura que o matrimônio virou. Eu vou pegar aqui um lencinho. Tá. Ô, amor, eu tô olhando pra esse cu, que eu não vou me fazer de rogado, não. Eu tô bem olhando pra ele. Eu vou num deles já já. Eu olhei para ele olhou para mim. É, Rolou um tá. clima. Eu preciso... aqui tá uma coisa que eu preciso ficar bastante atento, porque eu escorrego muito aqui nos prazeres da mesa, né? Aliás, é onde muitas vezes quando eu tô conseguindo um avanço em alguma coisa, eu retrocedo aqui, entendeu? É uma perdição. Mas, essa moça, a Camila, ela escreveu um livro chamado É Sobre Ser. E eu acompanhei ela durante todo o processo. E o que aconteceu com a Camila? Ela então trabalhava com as noivas, muito requisitada para fazer os vestidos e tal, aquela parada toda. E aí ela tinha a filha já, a Olivia, só tinha uma filha. E começou a sacar o seguinte: você imagina aquelas noivas malucas falando um monte de groselha pra ela, mas o bordado tem um defeito e tal. Mano, você vai casar, mano. O bordado do seu vestido não era pra ser tão assunto. Mas beleza. E a filha dela crescendo, muitas vezes num cercadinho ali perto dela, ela começou a incomodar. Ela já era designer de joias, então começou a meter mais ficha no negócio das joias. E falou: meu, eu não quero mais essa loja. Me ajuda a vender. Nós nos encontramos porque, como eu dou consultoria e dentro do aspecto da consultoria eu acabo fazendo transações, né, de fusões, aquisições, né, o M&A, que o jeito chique da turma falar, que é comprar e vender empresa, né? Essa frescura dos caras ter termos muito bonitos pra tudo. Pois é. Né? Eu sou E um maloqueiro do podia Secap. brasileirar o negócio. Guarulhense, né? Nós, né? Facilitava esse brasileirado. Entrou no Baquiri. Ariano Suassuna. Lá, né, Brincava no Nadou lá. esgoto do Baquirivu, meu irmão. Respeita. Respeita a polícia, né? Bom, aí ela falou: olha, eu soube que você vende empresa, não sei o que e tal. E fui lá e fui entender, né? Qual que é o teu negócio e tal. Ela me contou um pouco da história, né? Eu percebi. Beijo pra Camila, pro Ernesto, pra família toda, a gente ama muito eles. E aí ela falou: então, a empresa é assim, assado tal. O que você acha? Eu falei: eu não vendo tua empresa. Ela: por que não? É um bom negócio, tua loja é linda tal. Eu falei: isso aqui é um pega-trouxa. Se eu vender isso aqui pra alguém, eu vou ferrar a pessoa. Porque Queimar isso meu aqui filme. não anda sem você. Olha aí. Isso aqui não anda sem você. A loja é você. Então não dá pra vender essa loja do jeito que tá, assim, não dá. Ela falou: mas e aí, tal? Foi, mas eu quero te ajudar. Eu falei: ó, eu vou te oferecer, vou te dar de presente. Porque eu percebi que tinha uma angústia ali, né? Vou te dar de presente 4 sessões de mentoria. Vamos conversar sobre isso. E naquele contexto, né, fazendo pergunta e tal, ela foi sacando umas coisas. Ela foi trazendo e fazendo uma costura. É belíssimo de ver as pessoas fazendo esse trabalho, elas se apropriando da sua história, né?
Beleza. Mais pra frente ela conseguiu vender a loja, vendeu pra uma pessoa boa, que fazia sentido e tal, encaixou legal. Aham. E aí ela falou, meu, talvez agora tem espaço pra um segundo filho, mas não sei e tal e coisa. Ah, eu e a Mônica metemos ficha. Caiu pra dentro. Toca ali, bambino, faz criança, é isso aí mesmo. Vamos povoar o mundo e tal. Você não crê em Deus, então? Não. Entrega Veio na mão Benjamin. dele. É. Veio o Benjamin. E aí, o que que aconteceu? Primeiro que já. Eu acho que não era pra ter se chamado Benjamin, é pra ter chamado Fábio, não era velho? Pô, tá vendo? Você nem Podia ter dado sabe, essa agora moral, já né, vai pros nascer irmãos, o né? Davi. Ah, olha só. Agora já tá grávida do Davi. Olha aí, Tá cara. quase tendo o Davi. O que que aconteceu? Em um determinado momento, ela começou a revisitar a vida dela com a história dos filhos e tal, e de ser a mulher que prepara a mesa, que começou um apostolado de falar para outras mulheres da importância da mesa posta, né? Da edificação de um lar mesmo. E de como ela ter recolhido um pouco a carreira dela, que era muito bem sucedida. A partir dali, o Ernesto, que já tinha uma carreira que já andava bem e tal coisa, o cara, meu irmão, coisa linda. É como se os eixos se ajustassem, Uhum. né? Então já não tinha mais uma certa... Não é que eles competiam, mas é meio natural. É natural, pô, Sim. né? Beleza. E aí ela começou a surgir no coração dela o desejo de escrever um livro para contar um pouco essa história de desacelerar a vida, o mundo corporativo, família, etc e tal. No meio do processo, né? Era aqui que eu queria chegar. Pra que falar tanto pra chegar no ponto, né? Esse sou eu, vai fazer o quê? A gente tá no podcast, serve isso. Você serve como consolo, né, Carol? Mas esse era o ponto, né? Tudo isso pra dizer que em um determinado momento ela falou assim, olha, eu tô meio pra baixo, né? Porque ela tava fazendo um livro que é uma ode à família, Aham. né? É uma reverência a essa instituição que ela estava descobrindo de uma forma nova. Entretanto, ela começou a se sentir inútil, porque ela só estava correndo atrás de criança. Nossa. Ela falou, olha, não tô trabalhando, não tô produzindo, não tô e tal coisa. Quando eu vejo o dia passou, eu só corri atrás de criança, e correndo atrás de um com papinha, e a roupa do outro, e leva pra escola, e busca não sei o que e tal. Ela falou, eu tô me sentindo uma inútil. Eu olhei e falei pra ela, ah, entendi. Então, assim, qual que você acha que é a profissão, né, mais útil? Assim me lembro da história, não sei se foi bem assim, mas esse é o espírito. Uhum. Qual que é a profissão mais útil que alguém pode exercer? Ela falou, entre as minhas, o que eu já fiz? Então, eu falei, não, qualquer profissão. Sei lá se ela falou médico, professor e tal. Eu falei, por quê? Ah, porque cuida de alguém, porque... né, e tal. Eu falei, não, legal. Então, você não te ocorre nenhuma outra profissão, assim, né? Uma carreira? Eu falei, não, acho que é isso, tal coisa. Eu falei, tá, beleza. Vou refazer a pergunta. Qual profissão oferece uma contribuição melhor à sociedade do que uma mãe educando um filho? Aí travou, né? Pois é. Pensou e tal, mas não, eu sei, eu entendo e tal. Eu falei, ó, vamos lá. O que você acha que tá acontecendo na alma dos teus filhos por eles terem você tão perto, terem a referência do pai, como eles têm, etc. Daqui 20 anos, que tipo de pessoa você acha que esses caras vão Pois é. ser? E se você terceirizar esse papel para outra pessoa? Não precisa ser 100%. Concilia. Falei, o problema sabe qual que é, Camila? Cada momento que você tá fazendo uma joia, é o momento que você não tá acompanhando seus filhos. Você que sabe. Falei, ó, sabe o que é triste? Essa sociedade satânica que a gente vive, luciferina, tem feito vocês, mulheres... É assim que o demônio atua. É desse jeito. Sorrateiramente. Fazendo vocês acreditarem que esse é um papel menor. Vocês estão fazendo o que mais maior. importa. Não tem nada mais importante do que isso. E vocês se sentem inúteis. Ela falou, meu, é mesmo. Pode crer e tal e coisa. E beleza, seguimos com o livro. O livro tá Isso é o publicado. que mais as mulheres sentem, né? Muitas sentem, né? A tentação desse estágio da vida não vai ser tomar um porro de cachaça e matar uma velha com uma facada, não. Não é isso. Não é. A gente chega numa fase da vida, amadurecimento, que a tentação ela tem que ser boa. Aham. Tem que ser nobre, tem que ser justa. Pra você abraçar, senão você não vai. E até pra quem tá caminhando ali na igreja com Deus, essa tentação é sempre, acontece sempre. E menosprezar o que é nobre, né? Você às vezes é muito bem sucedido na questão
de um emprego bom, o marido, e quantas vezes acontece do marido deixar a família porque é muito bem sucedido nisso? Ele esquece que o maior sucesso é ser pai. Não é? Não É honrar acontece. sua esposa. Isso. É ser uma referência pros seus filhos. Exato. É o que mais o mundo hoje, o Satanás, tem colocado na cabeça das pessoas. É isso. Agora, vocês, por exemplo, vocês estouraram. Vocês estouraram, cara. O Afonso não sabe quem é a Anitta. Vocês estouraram. Não Graças tem a vitória Deus. maior do que essa. Ai, caramba. Quando eu era moleque, Aham. a minha mãe falava: se todo mundo tá indo por um caminho e você tá indo por outro, você provavelmente tá errado. E ela tava certa. Aham. Hoje, eu digo pros meus filhos: se todo mundo tá indo por um caminho e você também, você provavelmente tá errado. Ele fala. É quase uma certeza que você tá indo bem quando ninguém concorda com você, quando você é o maluco do rolê, Exatamente. né? Uhum. Ó, que loucura. Não, e aí a gente volta nessa questão de escola, né? Porque assim, aí não tem muito esse erro. Eu acho muito bonito que as crianças lá, às vezes o Afonso chega contando alguma história que fala: Meu Deus, graças a Deus ele tá ali. Qual seria a outra? O imaginário Ele é falou outro, né? Mãe, esses dias eu ensinei o menino lá na escola, ele falou o nome do menino, a falar São João Paulo II. Oh, Porque ele falava São Paulo II. Eu falei assim: não, é São João Paulo. oh, coisa fofa. Ai, assunto, gente, olha o o assunto, assunto. Olha que o coisa assunto. mais linda. Gente, qual Ai, outro demais. lugar? Não, ó, a Cecília, então, ela não tem, né, pra idade Aham. dela, centro de fé Dom Bosco. Então, É. estuda lá na outra escola. É, Aí centro de esses fé dias Mônica ela mesmo. chegou, Mônica. ela chegou e falou assim: Mamãe, ó, queria te falar que já começou. Começou o quê, Cecília, lá? Já começou. Começou aquela conversa lá, que o homem veio do macaco, que... Nossa, velho. Essa fase aqui, né? Eu falei, sério, Cecília? Eu falei, então, minha filha, você já sabe, né? Seja forte, aguenta firme lá, porque é A mãe isso tem que ir vai... sempre à frente. A gente tem que estar sempre à frente. Então, né, Guilherme, quando foi começar com as histórias das cruzadas, não sei o que, eu já tava com o livro lá na mão. Vamos lá, filhão, ó, cruzada, não é nada disso que a escola ensina, hein? Então, em casa, eles sabem, né? Eles vão na escola por uma convenção da sociedade, Pra né? gente não ser preso. Pra gente não ser preso, Olha só. porque é isso, né? Eles já têm que saber. Eles muitas vezes eles falam: ó, a professora ensinou tal coisa, tal. Poxa, né? Uma pena, às vezes, a pessoa não ter, né, uma visão sobrenatural. É verdade, filho. E lá em casa, Aí, pô, fez muito frio ou choveu, eles não vão pra escola. É papo sério. É, Hoje, por exemplo, eles foram porque tinha prova. Qualquer desculpa pra não ir pra escola, não vai pra escola. não vai. Teve Aprende ano, em casa. a gente viaja pouco. Mas, sei lá, surgiu a oportunidade de viajar em agosto. Ah, mas e a escola das crianças? Não tem problema. Não vai Perde perder nada. muita coisa, né? Perde nada. Não vai perder muita coisa. Perde nada. Não importa pra nada. Que da hora. A escola vale a escola pra quê? O cara aprender a ser gente. Aham. Conviver com quem é diferente, respeitar. Levar um pouquinho da coisa boa da casa de vocês pra lá também. Formação humana, né? Na verdade. É isso, pra ele aprender a entender. É um microcosmos da sociedade, vai. Sim. Né? Então, se faltar 20% do ano letivo, não dá nada não, meu irmão. Tranquilo. Tranquilo. Sim, Os verdade. nossos filhos, você sabe, sei lá, quantas vezes eu pedi um boletim de um filho meu? Zero. Nunca. Não muda nada. Eu falo pra ele, ó, vai lá, passa de ano. E assim, Não eles, arruma problema. eles já vão entendendo que tem algumas coisas que vão ser diferentes, que eles vão ter que enfrentar o mundo, né? Por exemplo, o Guilherme tá com 13. No ano passado, um professor falou alguma coisa sobre celular, não sei o quê, que ele queria passar alguma coisa no celular. Ele falou, quem tem celular na sala? E o Guilherme foi o único que não levantou Tinha a mão, mais né? um menino, não tinha? É mas que o menino depois estava sem ganhou, celular. ele estava sem Porque no ele dia, estava de mas- castigo. E aí ele virou pro Guilherme e ele falou, por que você não tem? Você recebeu um castigo aí terrível, né, dos seus pais e tal? Ele falou, não, meus pais acham que eu não preciso e tá tudo bem pra mim. Entendeu? Nossa, velho, que Então, demais. tipo, E não é que eles não têm acesso a tela nenhuma Aham. e tal. A gente até falhou em alguns aspectos nesse sentido, né? Mas Vamos trazer ele se quiser. na medida em que a gente foi percebendo, foi restringindo. Então, por exemplo, o Guilherme joga videogame. Ele tem lá uma cota de minutos que ele pode jogar por dia e beleza. Não é que a gente não é xiita. Deveria ser mais, inclusive, Uhum. né? Mas
Mas a questão não é essa. Só que é estranho. É muito estranho. Então, esse negócio da escola, eu falo pra eles, ó, dependendo do que o professor falar, você se posicione, né? Então, por exemplo, você vai falar bobagem sobre Jesus Cristo, sobre a Igreja Católica, vocês podem comprar briga e vai para arrebento que nós vamos lá e nós vamos resolver, né? Os mantenedores da escola deles são cristãos, né? São protestantes, mas são cristãos. Aham. Então, a gente sabe também que não vai ser... Nós vamos ter um problema, Entendi. né? Os caras são gente boa e tal. Tem uma percepção muito legal das coisas. Agora, dependendo do que for, não compra briga não. Deixa rolar, deixa... Sorria e acene. Sorria e acene, acene. né? Então é isso. E a gente tava falando do lance de faculdade. A minha preocupação se os meus filhos vão fazer faculdade ou não é zero. E não é porque eu faço apologia da ignorância. Se for pra fazer faculdade, tem que fazer a faculdade que vai ajudar o cara a avançar mesmo, a entender o que... E qual é essa faculdade hoje? Tá difícil. Faculdade virou fábrica de idiota, meu É. irmão. Vamos combinar. Exatamente. Não, você faz uma federal, meu Deus, é a pior Pior. coisa. Pior coisa. Então. Tudo que você não quer é que seu filho vá pra pública. É. Você não quer isso. Não Olha, quer. a Maria Clara, ela faz conservatório. Ela estuda piano. Hum. E ela foi fazer uma apresentação lá na ECA, né? Foi. Gente, E nós fomos lá oh, assistir. gente, que tristeza. É medo. Meu Deus do Nossa. céu, que tristeza. Muito triste. Não pode as pessoas achar uma coisa daquela normal. Normal. Molecada não é fumando maconha possível. no meio do campus da elite Com acadêmica cadeira- do Brasil. Meu Cadeira Deus de do céu. praia. Meu Deus. Você precisava ver a degradação. E todos muito esquisitos. né? Carol. Muito. Não, Nossa. uma amiga nossa, ela mora no apartamento, ela disse que a moça que mora em cima dela é uma jovem universitária que se droga muito e um dia deixou o gás aberto. Não sei se ela tentou se dormir. matar, foi dormir. Ou alguém tentou matar ela, ninguém sabe. Mas deixou o dia inteiro o gás aberto. Isso é elite acadêmica do Brasil. Não tem como Uma dar certo. universitária morando sozinha, Não tem como dar certo. imagina. Então, a Maria Clara, a gente foi fazer uma... Foi ver uma apresentação também na Santa Marcelina. Aham. E nós fomos recebidos, nós tivemos o privilégio de ser recebidos pela Pega aí. Madre. Ô, Valci, se o... Pede pra rua trazer o Timóteo, Mó- se ele estiver atrapalhando. É, porque aqui ele brilha. É. Aqui ele vai brilhar. E aí, a Madre que nos recebeu lá, contou um pouco da história da faculdade. A gente ficou apaixonado, né? E aí, em algum momento, a Maria Clara considerou fazer faculdade agora, né? Eu chego um dia em casa, a Mônica e a Maria Clara estão conversando sobre e tal. A Mônica tava entendendo lá o que era tal, né? Eu já cheguei já arrebentando, né? Falei, ó, deixa eu falar uma parada. Tá no pra você. barato. Fábio sendo Fábio. É, o Fábio de Falar novo. uma parada pra você aqui, Maria Clara. É assim, ó. Não é um momento prudente pra gente fazer esse investimento. Porque, não, mas a faculdade não custa tão caro. Eu falei, esquece, isso é 5 mil cruzeiros por mês. Não, mas a mensalidade. Eu falei, sim, mas é que você precisa brotar lá. Depois você precisa brotar aqui. E aí você precisa comer. E aí tem o livro e tal. Isso é projeto de 60 mil conto por ano. Certo? A gente até poderia fazer esse esforço. Certo? Mas para que agora? Certo? Então, assim, ó. Não é que eu sou contra você fazer faculdade. Meu, você quer fazer, dou maior apoio e tal. Mas maior apoio numas. Você não conta com 1 centavo dessa casa. Sua mãe pode ser a favor, eu sou contra. Com um contra, o bonde não vai andar. Entendeu? Porque se eu quiser e ela não quiser. Porque ela não dá. tava super afim de Aham, fazer, né? aham. Não Mas se tava tivesse também, apaixonada imagina. pelo curso, Ia assim, cortar né? E aí, quando ela decidiu que. Ó, sabe o que você precisa fazer? Você precisa trabalhar. Mas com o quê? Com qualquer coisa. Não interessa, você precisa trabalhar. Aí você vai aprender. Exato. O aprendizado por excelência é no trabalho. Por quê? Porque no trabalho você precisa se movimentar para Sim. entregar alguma coisa para alguém. A área, minha filha, faz o que você quiser. E falei, ó, tem o seguinte. Ela, não, porque eu gostaria de fazer isso, aquilo. Eu falei, não tem problema. Você tem um tempo para investir em alguma coisa que você queira. Ela fez um curso de audiovisual, um baita curso de audiovisual. E ela queria trabalhar ou para o Brasil Paralelo, ou para os grandes. Ela falei, meu, beleza, legítimo. Se movimentou, mandou tal, não rolou. Só que eu falei, você tem um tempo. Se passar um determinado tempo, e eu nem vou te falar qual é esse tempo, tá aqui na minha cabeça. Eu vou botar você para trabalhar de graça para mim. Certo? E pode ter certeza que vai valer a pena. Quando esse tempo tava chegando perto de se esgotar,
né? Uhum. Ela falou, não, agora eu vou abrir o leque, vou pra outras paradas, né? E ela não tinha pedido ajuda. Eu tava aqui, ó, pinguim, tá ligado? Ó, fechadinho, quietinho, né? E aí chegou um momento que ela, não, ó, será que você podia mandar meu currículo pra umas pessoas e tal? Mandamos, ajudamos, não sei o que e tal. Mas ela conseguiu, pelo próprio mérito, uma conversa, né, com uma pessoa que ela tinha feito um curso. Aliás, ela fez a jornada Olha Ela fez só. o nosso curso. como Ó, participante aham. na Trilha Empregos, que a dona lá é uma Ó, pessoa que a que gente conhece há demais. muito tempo. Ela cedeu o auditório, né? E o marido dela fez a jornada. E a Maria Clara estava na turma. Num determinado momento ela falou: Marcos, olha, tô pensando tal e coisa, né? Tô mandar meu currículo pra trilha lá pra vocês verem se tem alguma vaga lá de algum cliente de vocês, né? É uma agência de empregos. Aham. Ela falou: não, Trilha. a Suélia tá precisando de uma pessoa. Ela vai adorar conversar com você. No outro dia tava conversando com a Suélia, na semana seguinte tava contratada. trabalhando, Olha só. né? Então, mas já tava bem perto de eu pôr ela pra trabalhar de graça. Ufa. Se Perdi a mão de livrou. obra escrava, Ó, você viu? Mas tá doido. Mas tudo bem. De graça não, tô te dando comida. É. E tá aprendendo pra caramba. Tá crescendo, tá, né? Aham. E tá tendo o desafio de aprender coisas que... Porque a Maria Clara sempre foi muito esperta comparada com a galera com quem ela se comparava, né? Aham. Mas quando você entra num trabalho novo, você percebe que você não é tão esperto assim, que tem um monte de coisa que você não sabe e que você vai aprender do zero, né? Cara, que oportunidade. Demais. E aí hoje a Suélia mandei uma preparada. mensagem pra ela, falou, meu, que joia, Maria Clara. Todo mundo aqui contente com ela, tal, né? Tá aprendendo, tá se movimentando, mas tem um senso de dever de Estado, né? É engraçado. A empresa ganha, ela ganha. Quem tem isso? Quem é educado em Deus, assim, é diferente. Não, o melhor funcionário pra uma empresa não é o melhor currículo, é o mais santo, pô. Não Se- é. Se a sociedade percebesse isso. Já dizia Padre Léo, antes eu tinha dó de gente feia, agora eu tenho dó de quem não conhece a Deus. É a mesma coisa. É. Esse é o As pessoas- corte, hein? É, mano. Esse é o corte. Hein? Melhor funcionário. Eu costumo dizer que nas entrevistas, normalmente as empresas contratam pelo currículo e demitem pelo comportamento. Então, nos meus clientes, eu sempre me empenho para implantar um processo de contratação que vai investigar a pessoa. Porque a habilidade você ensina. Você desenvolve o cara, né? Mas você precisa entender se aquele indivíduo tem as habilidades pessoais, né, emocionais, de caráter, que Uhum. sustentam o trabalho que ele vai ter que fazer, né? Mas essa definição é muito mais lapidar, né? O melhor funcionário não é aquele que sabe mais, é o funcionário que é o mais É santo. o mais santo. Brilhante. Vou usar, obrigado. Acho que a gente pode fechar assim, senão a gente não para. É Não, a muita gente não conversa. para. E dá pra vocês voltarem, né? Sim. Cara, a gente tá Pensou? muito feliz de estar aqui. Porque a gente já tá Que aqui legal. há 1h50. Nossa. 1h50? É. Passa rápido, né? Gostei disso aqui, eu gosto de falar. Uhum. Gosto de ouvir. Muito legal. Olha, pra mim, Carol, você, assim, Eu acho 100%, como diz o Olha, Chico Reis, 100%. aprovadíssima como hostess. Tá vendo aí, ó? Fechou. É o pessoal que cuida de carreiras, então. Vocês estão falando. É. Tem peso. Não, eu vou te dizer, se eu fosse do RH do Você me podcast, eu contratava Ó, fácil. Tá vendo? Demorou, Pronto. então. Eu Fechou. acho que temos aí um talento, É, um esse é talento o- importante. Seu irmão vai ter que revezar. Revezar. Então, bom, A gente starta o de De casal. casal, vamos começar o de casal e vocês vão ser um ótimo convidado pra se entrevistar. Olha! o sonho grande nosso, a gente faz a jornada porque a gente acha que é uma contribuição para que as pessoas descubram o seu propósito, para que elas edifiquem a sua biografia mesmo, né? Uhum. Através do trabalho, né? Que as suas empresas tenham uma percepção cristã do trabalho e dos negócios. É exatamente o que a gente Demais. propõe. Mas o sonho grande, a jornada é o nosso projeto mais querido até aqui, de tudo que a gente já fez. Mas o sonho grande é um curso para casais. Demais. Que nós vamos dar na nossa casa também. Esse ano nós vamos fazer. Em setembro vai ter uma turma. Que demais. Ó, quero participar da turma, Quem hein? tá ouvindo aí, Viva. mas, Queria vocês na jornada. Então, eu ia quero levar perguntar, vocês. essa jornada como que funciona? Até pra quem tá assistindo saber. Quando Nossa, é difícil acontece, explicar, né, a jornada. quando acontece, porque é turmas que acontece? Bom, São turmas. com detalhe, encontram nos perfis de vocês também, né? Você sabe que até não tem. Eu preciso É. melhorar isso. Pois pronto aí. Aham. Mas, explicando rapidamente, é uma consultoria em grupo, um treinamento de 3 dias, uma quinta, uma sexta e um sábado, em que a gente faz um mergulho profundo no comportamento humano,
A gente fala dos argumentos vitais. O trabalho do Dr. Ítalo Marcilli está muito presente nisso, é uma grande influência para mim. Né? Muita coisa do que eu aprendi com o professor Vitor Salles, que esteve aqui, né? E outros alunos do professor Olavo de Carvalho. Então a gente fala dos argumentos vitais, dos temperamentos, das camadas da personalidade. O primeiro dia, então, ele é um mergulho no comportamento humano, para que o sujeito compreenda mais a si mesmo e aqueles que estão à sua volta. Porque cada pessoa, com o seu temperamento, com a sua camada, ela tem uma forma de perceber e reagir ao mundo. Não dá para você tratar todo mundo igual. Dá um baita trabalho, mas é o único jeito. Sim. No final do primeiro dia, a gente faz uma visita a um stand de tiro. E as pessoas atiram com armas de verdade, né? Inclusive, os últimos 2 tiros são com uma 12, né? E isso tem tudo a ver com a discussão das camadas, por exemplo. Tem tudo a ver. Isso tudo tá amarrado. No segundo dia, a gente fala de experiência do cliente e dá cases muito, muito reais, inclusive com uma visita técnica, de empresas que prosperam por viverem o seu propósito. E um propósito, naturalmente, de servir. Porque trabalho ou negócio é a forma que você escolhe de servir ao próximo e a Deus. Legal. É assim que deveria ser. E no terceiro dia a gente amarra isso tudo falando, entre outras coisas, de comunicação, né, que é o meu background, né? E amarrando todas essas questões à luz de uma percepção mais aprofundada e muito menos distraída do tempo presente que nós vivemos. Né? Entender que a gente precisa ampliar nossa cosmovisão, que a gente tem um papel e que a gente precisa encontrar esse papel, porque senão a gente não vai ser feliz. Não há felicidade fora do sentido de cumprimento do dever. Não há. Esqueça. Você pode ter quantos carros for, o que você quiser. Enquanto você não tiver aquela sensação de que você entregou o que tinha que entregar, né? Aquela Samuel Marcilli fala, né? Como um limão espremido no fim do dia de quem foi tirado todo o sumo, né? Ou como uma vela que se consome para entregar o calor e a luz que tem que entregar. E uma convocação não é um treinamento motivacional, pelo contrário, é um treinamento convocacional. Porque nós vivemos uma crise de símbolos e uma crise mimética. Então, na jornada, a gente apresenta uma percepção simbólica e convoca as pessoas a serem os referenciais miméticos que puderem ser para uma geração que está perdida. Todo líder tem uma obrigação com seus liderados. Nosso papel como líderes, como formadores, né, não importa onde a gente esteja, é o de sustentar com a própria vida, ainda que não por um exemplo de perfeição, mas por um exemplo de comprometimento. Aquilo que a gente está falando, de valores, a gente precisa voltar a determinadas raízes que se perderam e sem as quais a gente não vai conseguir bem. Então, essa é a jornada, ela é um treinamento também conteudista, mas muito mais vivencial. Turmas muito pequenas, até 10 pessoas, que a gente faz na nossa casa. E a alimentação, né, assim, não tem coffee breaks. O café tá sempre posto lá e a Mônica tá sempre... É meio covardia. O que eu não garanti no conteúdo, eu garanto na pança da galera, entendeu? Compensa. É palhaçada a parte de alimentação E da jornada. tem uma periodicidade que acontece? Esse ano nós vamos ter 3 turmas. Uma em tá. agosto, dias 14, 15 e 16, se não me engano. Se isso for uma quinta, sexta e sábado, né? E temos uma turma em outubro e outra em novembro. Em setembro, o curso de casais, que com a graça de Deus e com vergonha na nossa cara, nós vamos lançar também o livro que nós estamos escrevendo sobre o casamento. Que demais. Então, muito bom. É isso. E agora a gente tem mais um projeto, hein? Aquele evento lá, Ah, sim. no começo. Sim. Bora lá, pra Oremos. cima. Oremos. Então, mas gente, muito obrigado pela oportunidade. Foi de muito estar bom, aqui. você é louco. Gostei Muito demais. Lágrimas. Com lágrimas, mas foi muito bom. Muito obrigada por terem aceitado. Tenho certeza que todo mundo que assistiu vão ser edificados, né? Pelo conteúdo que vocês trazem. Tomara, Amém. Deus seja louvado Amém. por isso. Amém. Certamente fomos muito abençoados. Obrigado por ter derramado, sim, sabe? Sem poupar. A gente percebeu que não teve reservas. Quando o assunto veio, vocês jogaram, sem restrições, justamente buscando o bem que isso poderia causar. Então, obrigado de coração, viu? A gente é que E agradece. vamos progredir, vamos junto nessa jornada. Agora nós temos um pacto de ficar na vida uns dos outros. Vamos sim, Sim. com certeza. Igual Já você. gostava de vocês, do podcast. A gente teve a oportunidade de conhecer vocês Que aí bom. há uma semana, né? É uma. Pouco tempo, Pouco mas tempo, eu você recente. vê. já quero vocês em casa.
E as Amém. crianças também. Com Essa molecada certeza, toda. com certeza. Vai ser muito Toda a legal. turma. Preciso Ó, aí conhecer tem uma a tradição aqui molecada. agora. Vocês precisam convidar alguém pra estar na mesa, né? E a gente sempre diz, não é uma indicação. É um convite de vocês para a pessoa que vocês vão convidar. De tal modo que se a pessoa recusar, ela recusa o convite de vocês. E aí a relação de vocês fica numa situação bem complicada com essa pessoa. De convidar pra esta mesa? Pra esta mesmo. Então Tá você vai... brincando. Você tem que olhar pra aquela câmera e convidar a pessoa pra estar aí. Se ela não Adorei. vir, aí... Mas é agora? Eu já Agora, pensei em assim, uma pá, pessoa. é, Quem você pensou? Fala aí no ouvido. a gente não gosta de pensar. De pensar. Ai, que burro. Desculpa. Vai. Pô, olha, esse é um Gostou? convite. Precisa ver como que viabilizaria, A né? gente não Mas tem nada, a gente não tem nada a ver com isso. Cara, Precisa olhar pra pessoa. é que a gente não tem uma relação com ele, É. né? A gente é aluno dele, ele sabe Não, que a mas gente ele existe, sabe vamos quem- dizer assim. Ele sabe quem nós somos. Mas acho que boa. Você tem que olhar pra ele lá e a gente tenta fazer chegar o convite pra eles, entendeu? Tá. É assim que Vai lá, acontece. amor. Chico, Francisco Scorsin, Que cara adorável, viu, É. meu? Olha só. acho que, sim, o do barco merece a sua presença aqui. Puta, um ex-náufrago Por no favor. barco, hein? Ó, sensacional! Divertido demais. Chico, Um você ex-náufrago. precisa estar aqui, por favor. E vocês vão adorar. Que cara. Vai, olha cara pro Chico, iluminado. Fábio. Fala, venha pro Chico. Chico, cola com a gente, vem pro barco. Aí, pronto. Vem pro barco. Sim, 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 sim. Glória a Deus. É isso aí, É então. isso. Diante disso, só podemos dizer uma coisa. Permaneça no barco, porque fora do barco. Não há salvação. Aí, ela tá- Viva! Que demais!